Bom, queria dar em primeiro lugar as boas-vindas a todos e boa tarde. E para começar esta sessão acerca da política e da cidadania, queríamos dar as palavras ao Sr. Diretor José Ramos. Boa tarde a todos e a todos. Queria cumprimentar, antes de mais, a nossa juventude que, apesar de estar em véspera de exame, se disponibilizaram para vir aqui hoje à tarde. Agradeço-vos imenso. Espero que isto seja também muito útil para vocês, seja um excelente intercâmbio aqui, que acontece mais uma vez aqui na Zarco. Cumprimentar e saudar o Sr. Presidente da Câmara, Luís Salgueiro, querida amiga, pronto, por estar aqui mais uma vez na Zarco. Saudar também o nosso técnico, pronto, e artista também desportivo de Matosinhos, que toda a gente conhece, portanto, vem falar, vem ajudar-nos a refletir algo sobre a juventude. Pronto, o foco na juventude é algo essencial. Temos aqui as nossas entrevistadoras, de certeza que vão colocar aqui algo para perturbar, ou pelo menos para dar ânimo aos respondentes. E pronto, eu desejar-vos que seja uma excelente sessão e parabenizar a autarquia pela iniciativa de vir às escolas também, falar com os alunos, ouvir os alunos e eventualmente devolver também algumas coisas aos alunos. Muito obrigado a todos, parabéns. Bom, em primeiro lugar, dando as boas-vindas à Dra. Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, e ao Sr. Mário Osório, Presidente da Associação de Coletividades. Queria apresentar-me, sou Mariana Pereira, aluna 12º da Escola Secundária João Gonçalves Jarco. Estes são a Maria, Tato e o João Barata, também 12º da Escola Secundária João Gonçalves Jarco. Portanto, para dar início, esta pergunta é para a Dra. Luísa Salgueiro. E, portanto, a nossa pergunta era: de que forma é que, da vossa posição, vem a participação dos jovens na política e na sociedade? Muito obrigada, muito boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar em primeiro lugar aqui os meus colegas de painel, o Mário, a Mariana, a Maria e o João, por estarem aqui a animar esta sessão. Agradecer muito, em particular, aos alunos e às alunas, porque isto tem de ser uma tarde anti-stress, não é? Porque se vocês têm exame da manhã e vieram até aqui, convém que hoje não haja assim grande animosidade, porque senão vai criar mais problemas para o dia da manhã e nós esperamos que amanhã... Não é amanhã? Disseram-me que o exame era amanhã. É para a semana. Então já dá depois de correr coisa mal. Amanhã relaxam. Pensei que hoje era o dia da descontração, porque tinha-me dito isso. Bom, em primeiro lugar dizer que nós organizamos estes podcasts nas escolas, porque para além do trabalho que realizamos na Câmara regularmente e temos uma interação grande com as direções, com o professor José Ramos, quem agradeço as palavras, que trabalha muito em representação aqui da escola, muito proximamente com a Câmara, no sentido de nos levar o que se passa aqui na vida da escola e também trazer para a escola aquilo que são os objetivos do município, todos os membros da direção daqui da Zarco, o meu colega Nuno Matos, que é vereador, tem o desporto e a juventude, entre outras coisas, mas que é politicamente quem está a acompanhar esta iniciativa, e às equipas, à Fernanda e ao Hugo, que trabalham na Câmara na área da educação e que nos acompanham aqui. O Mário Osório é presidente da Associação das Coletividades do Conselho, ele depois falará, mas representa o chapéu que representa todas as associações, que são um ativo riquíssimo que temos no Conselho, e hoje entendemos que era importante vir aqui porque, como dizia, para além de todas as atividades que nós realizamos e as Casas da Juventude e o Pelouro da Juventude, penso que durante a tarde de hoje vamos poder falar-vos de muitas das iniciativas que realizamos, e é tudo virtual e tudo online, e é tudo possível fazer à distância, mas acho que nada substitui estes encontros, esta possibilidade de debatermos face a face, trocarmos opiniões e estas partilhas que são fundamentais, sobretudo para quem tem que decidir, tomar as opções em nome do município, para poder estar o mais afinada possível, o mais esclarecida e poder responder da melhor forma às vossas necessidades e às vossas expectativas. Portanto, é um gosto, tenho estado em várias escolas secundárias e profissionais e tenho visto estes jovens do 12º, 11º ano de uma forma diferente daquilo que porventura se vê publicamente, daquilo que passa. Mais uma vez, já posso fazer um balanço de alguns dos locais onde tenho estado e respondendo aqui à questão que a Mariana me colocou, a forma que eu vejo é muito distinta daquele que é o lugar comum, dizer que os jovens não têm vontade de participar ou que estão distantes, que não prestam atenção aos problemas da comunidade. Eu tenho uma opinião muito diferente dessa.
Acho que os jovens são muito participativos, interessados. O que não terão é a forma de participação. Nós estamos a comemorar 50 anos de 25 de Abril. Na outro dia estive aqui na escola a propósito da comemoração do assinalar os 50 anos. É claro que quando nós vemos os filmes, as imagens das multidões que iam para a Praça Humberto Delgado manifestar-se, ou que vinham os comboios cheios de pessoas para participar nos comícios, e vinham jovens para lutarem pelas causas, pela liberdade, pelo sindicalismo, pelos direitos dos trabalhadores, isso não acontece. Portanto, não vale a pena estarmos com o saudosismo que os jovens vão participar da mesma forma que se participava. Mudou muito, a sociedade mudou muito, os jovens participam, então podem estar aqui comigo na sala e estar aí a interagir, não sei qual é a utilização dos telemóveis, mas ou aqui ou daqui a outro momento, participar numa rede, numa plataforma em que estão a tomar posição política a favor ou contra daquilo que está aqui a acontecer. Isso é participação política e pública. Não é participação, porventura, partidária, mas a participação política não se confunde com a participação dos partidos. Faz participação. Vocês estão, o facto de estarem aqui, estarem disponíveis para participar numa discussão desta, já predispõe, já revela uma predisposição. Vocês organizaram-se, pensaram, fizeram perguntas, estão a ter participação política. Quando estão num determinado grupo que não tem de estar em presença física, mas estão a interagir por uma plataforma qualquer, ou estão a valorizar mais uma mensagem que é passada numa rede social do que noutra, estão a tomar posição. E se eu perguntar aqui qual é a vossa opinião sobre uma série de questões que se passam na nossa comunidade, vocês têm opinião. Portanto, dizer, os jovens não se interessam pela política, os jovens estão afastados, não é verdade, não é a minha opinião. E, também, não só não tenho essa opinião, como tenho a obrigação de contribuir para que isso assim seja e fomentar a participação. Por mais variadas formas, mas sobretudo focamos muito isto no pelouro da juventude e da educação. Quando nós criamos um programa chamado Politicamente Informados, para explicar aos jovens o que é ser de esquerda ou ser de direita, ou o que significa as eleições, qual é o sentido, nós estamos a tentar chamar pessoas para a participação política mais formal, digamos, ou quando pomos os jovens a construir uma carta do clima. Na altura o vereador Nuno Matos era do Conselho da Juventude, foi ele que coordenou a elaboração da carta do clima para Matosinhos, depois daí é que chegou a vereador, mas começou por aí. Significa que nós abrimos canais de participação. Eu vou partilhar convosco uma coisa pessoal, que me custa, é um misto de alegria e de angústia. Faz hoje 30 anos que eu cheguei à Câmara de Matosinhos para participar no Conselho da Juventude. 28 de maio é o dia do Conselho. 30. Já lá vão. É uma grande felicidade o trabalho que fiz, mas é uma angústia saber que já não tenho outros 30, portanto, isto para participar na vida da Câmara. Espero ter outros 30. Mas há 30 anos que isso foi criado e nós dávamos opinião e interagir. Como? Íamos para a Casa da Juventude, fazíamos reunião, votávamos de braço no ar, redigíamos os estatutos. Isso não acontece. Mas existe um Conselho Municipal de Juventude a funcionar de outra forma completamente diferente. Portanto, eu acho que os jovens, não só acho que os jovens participam, como devem ser chamados a participar, como devem ter legitimidade para transmitir as suas opiniões e, sobretudo, influenciarem os nossos destinos. A nossa vinda aqui às escolas, para perceber, não é para ficar tudo igual, não é fazer tudo para depois voltar tudo ao início como estava. Nós queremos também, em função do que ouvimos aqui, poder acomodar e orientar a nossa intervenção em sequência daquilo que vocês nos transmitem. E, portanto, a responsabilização também, se há uma determinada decisão que é tomada por vossa influência, depois também é preciso ser responsável e levar as coisas até ao fim. Só mais um exemplo. Quando eu vim para o Conselho Municipal da Juventude, havia aqueles concertos e tal, e iam-nos perguntar aos conselhos, às reuniões, o que é que nós queríamos. E eu lembro de nós termos dito que íamos a um concerto com uma banda qualquer, que não era o que o Presidente e o Vereador queriam. O Presidente e o Vereador queriam fazer uma coisa, nós quisemos fazer outra. E eles disseram, mas vocês são responsáveis pela organização. E nós montávamos os concertos, fazíamos as coisas. Agora as coisas são diferentes, não se montam concertos, mas fazem-se iniciativas de outro género. Não faz-se a Assembleia Municipal Jovem. A Assembleia Municipal Jovem teve há dias a sessão anual. Nós vamos dar sequência às propostas que os jovens apresentaram lá. Foi muito curioso, foi uma Assembleia espetacular, com propostas bem preparadas, muito oportunas, que eu, enquanto Presidente da Câmara e o Executivo, as validou e achamos que todas podiam ser executadas, e no final elas chumbaram todas, os jovens chumbaram as propostas todas. Os próprios jovens chumbaram as propostas uns dos outros, nenhuma passou. Mas nós achamos que aquilo é tão importante e as propostas foram tão razoáveis e com tanta pertinência para a vida que temos,
Então vamos pô-las em ação. E algumas coisas. O Politicamente Informados nasceu na sequência de uma proposta da Assembleia Municipal Jovem, que os jovens disseram, nós não sabemos o que é isto da esquerda, de direita, quais são os partidos, como se vota, como é o processo eleitoral. Não sabemos, então criamos um programa à medida para isso. E esta vinda aqui é para estimular essa participação. Já falei muito, só para uma primeira. Muito obrigada. Pronto. Maria. Tendo em conta então ao seu percurso político, e como disse, há 30 anos que faz parte da política aqui do Conselho, acha que existem muitos obstáculos para os jovens que querem hoje ingressar nessa vida? Ora bem, a minha participação política há 30 anos era mais ou menos igual à vossa. Eu fui a uma reunião que não era aqui, foi na Câmara. Eu não tinha nenhuma participação. Eu dou muitas vezes o meu exemplo porque eu sou Presidente da Câmara, fui deputada da Assembleia da República, fui 12 anos vereadora e poder-se-á pensar que eu fiz um percurso partidário, assim, não fiz nada. Eu, quando acabei o curso na faculdade, não era de nenhuma juventude partidária, nem tinha uma ligação a nenhum partido, nem nunca tinha feito nenhum processo, nem trajeto nesse sentido. Nem nunca tinha pensado nisso. Eu queria ser advogada. Quando entrei para tinha 9 anos, comecei a dizer que queria ser advogada quando fosse grande e toda a vida quis ser advogada e não queria mais nada a não ser advogada. E fiz o percurso todo para ser advogada. E já era advogada quando vinha a tal reunião há 30 anos. E como é que eu apareci politicamente? As reuniões eram deste género. Primeiro foi no Salão Nobre, depois era numa sala mais pequena. O Presidente da Câmara ia lá, ouvia-nos e dizia, vamos fazer isto. E eu levantava sempre a mão e dizia, não concordo nada com isso que o Presidente está a dizer. Eu acho que devia ser tudo ao contrário daquele. Mas porquê? Eu explicava e lá fui fazendo algumas coisas. E fui conhecida, fiquei mais conhecida porque falava sempre, porque eu quase sempre discordava. O Presidente era o Narciso Miranda. Ele vinha dizer uma coisa e eu dizia, olha, Sr. Presidente, eu não concordo nada com aquilo que o senhor está a dizer. E foi por transmitir aquilo que pensava. E, portanto, o espaço que eu tive, depois um dia ele convidou-me para ir para a vereadora, ou para a Assembleia Municipal, eu quis ir para a Assembleia Municipal, ele pôs-me a vereadora, eu já trabalhava noutro sítio, não aceitei ficar a tempo inteiro, fiquei só alguns dias, vinha para a Câmara e continuava a fazer o que queria. Eu acho que o espaço que havia nessa altura é igual ao que há agora. Acho eu, mas depois mas vocês é que têm que me dizer se sentem que tem espaço. Eu vinha a uma reunião porque o meu pai estava ligado a um clube de futebol, a Câmara pediu para todas as associações indicarem nenhum representante e o meu pai um dia disse, não queres ir lá à Câmara? Está bem, mas não tinha feito nenhum, eu vou à Câmara porque eu quero fazer isto, aconteceu, a vida trouxe-me para aqui. Portanto, quero acreditar, penso que em Matosinhos existe esse canal aberto. O Nuno Matos esteve no Conselho da Juventude, evidenciou-se porque tratou do tema do clima, organizou um conjunto de jovens, veio reunir com os vereadores todos, fez propostas diferentes das que nós tínhamos e nós começamos a olhar para ele por isso. Foi assim que emergiu, não foi por ele ter feito grande campanha para querer ser vereador. Portanto, isso aconteceu há 3 anos atrás. Antes de Covid. Foi nas eleições, quando foste para a lista. Portanto, aconteceu há 3 anos, não foi assim nada. Portanto, eu creio que, agora, dificuldades existem, porque as pessoas, vocês estão também em fases que estão muita ocupação, estão em exames, têm que estudar, têm as vossas vidas, têm que ir sair, têm que namorar, têm que ajudar os pais ou a família, há sempre dificuldades. Isto também não é uma coisa que exija... Primeiro, não é preciso ser muito preparado, nem ter nenhuma especialização, é só querer... Na altura, só o que eu queria era que as coisas corressem bem e que fossem coisas que nós gostássemos e que não nos impingissem coisas que não tinham nada a ver com os jovens. Apresentavam-me propostas que eu achava que não eram para nós. Vamos fazer, não sei o que. Olha, eu acho que nós devíamos fazer o verão radical na Praia de Matosinhos, não havia marginal ainda, como é agora, não é? Propus fazer bungee jumping, não havia bungee jumping. Mas vamos fazer cá. E veio a máquina de bungee jumping e disse, mas eu vou ser a primeira a fazer. E fui. Era assim, foram assim propostas. E eu quero que vocês tenham o mesmo espaço e que façam propostas na mesma. As dificuldades vencem-se. Quais são as dificuldades? Agora eu vou perguntar. Quais são as dificuldades que existem na participação? Que vocês sentem? Quais são as barreiras que sentem? Às vezes o silêncio é uma resposta. É. Mas o silêncio tem várias razões. Ou porque as pessoas não querem participar, ou porque têm vergonha, ou porque acham que pode dizer qualquer coisa que pode estar errada e ser criticado pelos outros. E não significa que não haja uma opinião. O silêncio pode não querer dizer que as pessoas não têm nada a dizer. Têm, mas não querem. Por alguma barreira. A dificuldade é, por exemplo, falar em público.
Falar em público pode ser uma barreira, ter vergonha de... Isso é preciso vencer e também é uma competência que se adquire, não é? No meu caso, eu acho que o silêncio deve-se ao facto de não haver nenhuma barreira. Eu sinto que a cidade de Matosinhos nos promove sempre a participar e a intervir. E eu já participei de alguns dos projetos que a Câmara promove, como a Assembleia, já fui a algumas reuniões do Conselho Municipal e eu nunca senti nenhum obstáculo que ninguém me impedisse de participar ou de dizer o que eu penso. Então o silêncio significa que não há. Exato. Maravilha. Muito bem. Só para acrescentar aqui, eu acho que a principal falha, eu noto, não sei se estou certo, se estou errado, mas noto que da vossa posição, é exatamente o que foi a nossa primeira pergunta, da vossa posição há uma visão diferente do que é a participação jovem do que da nossa. Porque se nos perguntarem a um de nós se achamos que a participação jovem na política e na comunidade é significativa, se calhar a opinião é mais negativa do que positiva, como a Presidente estava a Quer falar. dizer, a participação ou o respeito e a valorização que se faz dessa Ok, participação? valorização pode ser uma questão de muitas pessoas, parece-me que nunca é por falta de oportunidades, que a Câmara tem vários projetos que também podemos falar mais à frente para dar a informação. Provavelmente aqui nem toda a gente conhece todos esses projetos, mas é mais a falta de interesse que se vê, que não sei, a Presidente disse há pouco que não nota essa falta de interesse, mas para mim, se calhar, se houvesse mais esse interesse, estes programas eram mais enriquecedores e tinham maiores resultados. Como é que nós demonstramos esse interesse? Nós, os que estamos lá sentados nas cadeiras. Não, é como eu estou a dizer, os programas existem. A questão é, se calhar não se está a conseguir cativar ao suficiente os jovens para estes temas. A falta de interesse seria por parte dos jovens e não pela Câmara. A Câmara pode ter os projetos, pode tentar inserir os jovens, mas eles não estarem a querer aderir. Isso é uma pergunta de $1 milhão. Como é que se faz para suscitar esse interesse dos jovens em aderir? Não é? Essa é a grande questão, que quando se ouve essa mensagem, que os jovens não estão interessados, e nós sabemos que estão, então como é que se faz emergir essa vontade, não é? Okay. Para introduzir também o Sr. Mário Osório na discussão, uma pergunta para explicar aqui a alguns que não sabem. Como Presidente da Associação das Coletividades, pode explicar assim, sucintamente, o que é a Associação das Coletividades de Matosinhos? Posso, claro. Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. Cumprimentar todos na pessoa da Sra. Presidente. E antes de falar da Associação das Coletividades, e o que me trouxe aqui, curiosamente, eu também comecei lá no Conselho Consultivo da Juventude, CCJ. Não foi há 30, foi há 15, mais ou menos. E aquilo era realmente um espaço muito interessante. Porquê? Porque eu até me lembro das primeiras reuniões que lá fui, de achar que aquilo era só da Casa da Juventude e que não estava lá ninguém da Câmara, que, enfim, aquilo era tão informal e tão à vontade, e todos os jovens que lá estavam sentiam-se tão à vontade para falar, que eu parti do princípio que não estava lá ninguém da Câmara. Naquela altura era a doutora Lourdes Queiroz, que estava lá, salvo erro, e eu não conhecia ainda como vereadora, e aquilo era de facto um lugar interessante. Porquê? Porque não havia a formalidade que, enfim, que às vezes há. E também havia outra coisa interessante, que eram jovens a discutir coisas para os jovens. Que eu muitas vezes, eu hoje já sou um jovem com outra idade, mas eu muitas das vezes que vou a fóruns onde se está a falar da juventude, são jovens da minha idade, de 40 e tal anos, 50 anos, a falar da juventude, da minha juventude, e a minha juventude é relativamente diferente da juventude de agora. O que eu me congratulo é de ver, por exemplo, a nossa Presidente, não é? quem nos governa, de ter essa consciência e de estar constantemente, a Câmara Municipal constantemente à procura disso mesmo, de ouvir e de adaptar as políticas e os projetos ao dia a dia, não é? É verdade que os jovens vão mudando, eu também sou treinador de uma modalidade e temos grande dificuldade, porque às vezes eu chego aos treinos e tenho lá 30 ou 40 jovens e eles estão às vezes a falar entre eles pelo telemóvel, não é? Ou a partilhar coisas antes do treino, e há pouca conversa normal, como havia quando eu chegava aos treinos, não é? Que não tinha telemóvel sequer. Mas não adianta tentar combater isso.
Nós temos é que nos adaptar a isso, não é? E eu fico muito feliz de ver que a Câmara de Matosinhos tem essa consciência e atua nesse sentido. As associações, eu acho que são aqui um papel super importante e talvez a resposta à pergunta do $1.000.000. Eu puxo sempre um bocadinho isto para o associativismo, mas eu tornei-me dirigente associativo a primeira vez com 16 anos. O meu avô fundou um clube no Porto, o Nova Vitória, e eu sempre estive dentro de uma sede desportiva, sempre andei ali com dirigentes e não sei o quê, e aos 16 anos fui convidado para fazer parte da direção de uma associação, como vogal. E a partir daí fiz sempre parte de alguma direção. E o que me fascina nas associações é precisamente o espaço que nós temos, e eu convido os jovens todos aqui a procurar alguma paixão que tenham. Há associações de tudo, felizmente, e Matosinhos é muito rico nisso. Nas associações nós temos o espaço que muitas vezes achamos que não temos, ou temos, como a Presidente estava a dizer, vergonha de falar em público, ou se calhar vou dizer isto e não está bem, não está correto e vou ser criticado, ou isto ou aquilo. E nas associações, como há um ambiente mais leve, não é? E nem sempre são fóruns, às vezes é só aquela conversa antes do treino, ou a conversa antes de uma atuação qualquer. E é nas associações, acredito eu, que se faz muito e se desenvolve muito a cidadania. É muito importante, o tecido associativo é muito importante no Conselho, não é? E no país. E eu acho que é um espaço onde os jovens podem realmente fazer a diferença. A mim o que me motiva ainda, e o que sempre me motivou para procurar associações, é eu sentir que fiz a diferença em alguma coisa. Sentir-me útil, não é? Imaginem que vocês estão numa associação qualquer por exemplo, desportiva, e contribuíram para que o vosso ringue tivesse uma rede nova, ou enfim, ou ganhámos bolas novas, ou enfim, ou fomos fazer uma competição e fomos campeões e aquela pessoal está tudo a bater palmas e tal. A mim sempre me motivou o poder fazer a diferença. E antigamente, não é? Há 50 anos, a diferença se calhar fazia-se nas ruas, não é? De uma forma diferente. Hoje faz-se de outra. Mas é muito importante, não é? Nós vemos que, enfim, infelizmente a história repete-se e é preciso estar atento a essas coisas e a juventude se calhar, nestes 50 anos, é outra vez o que vai fazer a diferença no país. E, através das associações, eu acho que é o caminho certo. Para falar da Associação das Coletividades. A Associação das Coletividades do Conselho de Matosinhos é a terceira associação concelhia mais antiga do país. A estrutura associativa é uma confederação nacional, as federações distritais, associações concelhias e depois todas as associações que nós chamamos associações elo. A de Matosinhos é a terceira mais antiga e faz um trabalho muito grande, não é? Em prol do associativismo, grande parte por culpa da Câmara Municipal de Matosinhos, que apoia de uma forma inexcedível a nossa associação, e o nosso papel é precisamente esse, é mitigar as dificuldades das outras associações, é tentar ser um facilitador naquilo que eles não conseguem atingir de uma forma pelo menos tão célere, e trabalhar em prol de todos os sonhos, porque sempre que se cria uma associação é porque nós temos uma paixão em comum. Eu adoro futebol, ela também adora futebol, vamos juntar e criamos uma associação de futebol. Eu gosto de jogar xadrez, os meus colegas todos gostam de jogar xadrez e criamos uma associação. Essa é a parte mais fácil. Depois as associações têm um processo burocrático muito pesado. Eu aproveito também para partilhar, e até aqui com a Sra. Presidente e com o Sr. Vereador, que nós estamos a preparar uma ida a Lisboa, porque a Confederação tem assento na Assembleia da República e, por exemplo, os artigos que estão no Código Civil, a Sra. Doutora é advogada e saberá isso melhor que eu, mas os artigos em relação ao associativismo foram revistos em 1976, alguns estão completamente obsoletos, e nós estamos a preparar uma visita lá para tentar reivindicar algumas coisas, por exemplo, o número de contribuintes das associações, que não deveria ser 500, porque depois, quando se faz uma estatística, existem milhares de pequenas e médias empresas e não aparece o associativismo. O associativismo não está, por exemplo, representado no Orçamento de Estado, etc. E nós vamos lá reivindicar isso. Dizer que, pronto, a Associação das Coletividades do Conselho de Matosinhos é isso, é o chapéu das associações daqui e tenta potenciar os sonhos depois de todas as associações que existem. Obrigada.
falando agora neste momento das associações e das coletividades, queríamos saber se a presença dos jovens é notória, se é agradável o número de jovens que participam realmente. Sim, isso pode se calhar ser surpreendente. O seu vereador saberá um número melhor que eu, mas eu sei que são, por exemplo, na área do desporto, são vários milhares de atletas que temos, não é? 7.500 atletas que temos nas associações e também é importante... Só desportivas, exatamente, é isso que eu ia dizer. É importante dizer que 7.500 só desportivos e dos que estão inscritos, porque depois ainda há associações que nem sequer estão inscritas. Ou seja, será certamente perto dos 10.000 atletas. E depois temos as áreas culturais, enfim, temos... acho que Matosinhos é muito forte nisso, mas não é só Matosinhos, o país em termos associativos é forte. E às vezes há essa ideia errada também que há poucos jovens, porque normalmente o que acontece? Quando se faz representar alguma associação ou movimento associativo, vem sempre alguém mais velho. O tecido associativo também é outra coisa que se vai tentar lutar. O tecido associativo, por norma, é envelhecido. Não é? Como não é remunerado, normalmente as pessoas que têm mais tempo para aquilo são as que estão reformadas, enfim. E às vezes, quando se vê o presidente ou não sei quem daquela associação, são sempre pessoas mais envelhecidas, mas é importante saber-se que por trás há milhares e milhares de jovens envolvidos e muitas vezes envolvidos diretamente nas ações das associações e tudo, não é? Por vezes, por exemplo, o corpo diretivo pode ser mais velho, mas quem está ali a dar as ideias são os jovens e quem está a propor as coisas para andar para a frente, um projeto novo e não sei o quê, são os jovens. Por isso eu diria que é animador. É animador. Tu fazes parte de alguma associação, por exemplo? Ainda não. Ainda não. E tu? Exatamente. E Muito praticar obrigada. desporto? Quem pratica? Ele é filho do Barata, do Filipe Barata. Quem pratica desporto? Quem pratica desporto aqui? Todos. Muito bem. Aqui em Matosinhos? Em clubes de Matosinhos? Todos. Muitos. Posso só dar aqui uma nota sobre isso? Nós valorizamos muito a participação de jovens na vida desportiva. Não é só desportiva, é recreativa, cultural, mas na desportiva também, porque entendemos que é decisivo a prática desportiva na formação das pessoas, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista da atitude e da formação cívica. Valorizamos muito. E a Câmara tem feito um investimento muito grande nessa área, que se materializa de várias formas. Em Matosinhos, a Câmara suporta os encargos com os exames médicos, as inscrições nas associações ou federações da respectiva modalidade, o pagamento dos seguros, paga um FII por atleta, ou 50 ou 100 euros, em função das instalações serem públicas ou do próprio clube, e, portanto, garante que todas as pessoas, independentemente da condição das famílias, possam praticar a modalidade que quiser, onde quiser. Isso significa que nós tenhamos uma enorme participação juvenil e com quantas modalidades temos, Nuno? 46 modalidades disponíveis. Isso muda muito o perfil dos jovens no município, porque, como se vê aqui, a grande parte dos jovens quer ter uma atividade desportiva e, portanto, não há segregação em função da condição da família. Isso tem feito com que nós tenhamos recebido... Primeiro, tínhamos bons prémios, boas classificações em todas as modalidades e que também para o próximo ano sejamos a cidade europeia do desporto, que só será um sucesso com o envolvimento de todos. Por isso queria muito que vocês também se organizassem para que no próximo ano, em cada um dos clubes, já te vou dar a palavra, quer dizer, não sou eu moderadora, moderadores são eles. Eu estou habituada a dar a palavra e tirar a palavra, mas quero muito deixar aqui um apelo para que sempre, mas sobretudo no próximo ano, que nós brilhemos para fazer esta a melhor cidade europeia do desporto. Não sei se podemos dar a palavra ali ao colega. Podemos sim, podemos. Mete em pé. Eu só tenho uma questão. Como é que te chamas? Chamo-me João Franca. Eu sempre fiz parte de clubes de futebol cá de Matosinhos e nunca houve essa ajuda para os exames médicos, foram Não, sempre há pagos. sempre. Nós pagamos sempre, todos os anos, a todos os atletas. Mas eu estou a dizer que nunca, eu tive sempre que pagar os exames. Tu pagas, os exames. mas isso é uma receita que fica para o clube, porque nós pagamos tudo ao clube. Quais são os teus clubes onde jogaste? Eu joguei no Leixões e no Lavrense. São Pagamos ambos tudo ao clubes. Leixões e tudo ao Lavrense. Então não percebo como é que isso funciona, porque eu tive sempre que pagar os exames médicos. Até hoje pago. Nós, a não ser que tenhas de fazer exames médicos que queiram fazer numa clínica privada
os exames médicos certificados têm de ser nos centros desportivos das respectivas modalidades. Nós pagamos todos os exames médicos dos 7.500 atletas do Conselho. Ok. Tens que perguntar ao teu presidente do teu clube porque é que estás a pagar se a Câmara paga isso. Tens que fazer a pergunta a ele, porque eu a ti posso demonstrar que paguei o teu e o de todos. Certíssimo. Muito obrigado. Ok, então, o que lhe despertou a si a necessidade de intervir politicamente e o que é que lhe fez querer participar? Quando comecei a participação, Exato. como te disse, não houve nada que me tenha despertado em especial. Fui desafiada para vir e depois, quando comecei a vir às reuniões, no início as primeiras reuniões foram com o Presidente da Câmara e com o Vereador. O Vereador, os mais antigos que começaram, era o Manel Seabra, que entretanto foi meu colega no Parlamento e faleceu, foi Presidente da Câmara durante um ano e faleceu muito precocemente com uma doença muito grave que teve. Depois era ele, mas depois o Presidente e o Vereador saíam e nós ficávamos entre nós a organizar. O que me despertou, eu dedicava muito tempo, na verdade eu dedicava muito tempo ao Conselho da Juventude, era eu ter a consciência de que com o meu trabalho nós fazíamos coisas diferentes no Conselho de Matosinhos. E conseguíamos fazer coisas mesmo novas e cada vez tínhamos mais gente a participar. Aquilo entusiasmava-nos muito. Nós começámos a fazer iniciativas pequenas, até o jazz, começámos a fazer concertos para 50 pessoas e depois fazíamos concertos para 1000 pessoas na Expo Nor. E aquilo foi-nos mobilizando e entusiasmando e envolvendo e, sobretudo, foi ter essa percepção de que era possível. O que eu queria fazer me dava um espaço para eu fazer. E havia liberdade. E eu não tinha nenhum partido, mas reconheci-me, identifiquei-me com um partido e com uma liderança, por isso é que tinha essa forma de trabalhar. E eu aqui sou livre, respeitam-me. Eu digo alguma coisa, apesar de ser contra a vontade, a opinião de quem está a decidir, respeitam a minha e a dos outros. Não era? Nós juntávamos em grupo, como o Mário dizia, íamos para a Casa da Juventude, não estava lá ninguém a controlar-nos. Nós discutíamos uns com os outros e vamos fazer esta proposta. E as propostas normalmente eram validadas. E eu comecei a perceber, pois trabalhava muito, eu sempre tive muito gosto em trabalhar com públicos vulneráveis, gostava muito de ver jovens que não tinham condição disto ou daquilo. Nós íamos fazer as visitas, identificávamos, dizíamos à Câmara, é preciso de dinheiro para fazer um projeto para responder a estes jovens que têm aqui um problema. A Câmara atribuía-nos a verba e nós montávamos aquilo e funcionava. Foi esse entusiasmo eu que sempre quis ser advogada, que me vou depois a desviar-me da advocacia e a fazer uma coisa que verdadeiramente eu sentia. Diz-se muito que é fazer a diferença, mas a verdade é que nós conhecíamos um problema, íamos visitar um grupo de crianças ou jovens com problemas, trabalhávamos, conhecíamos, não precisávamos de alguns recursos financeiros, tínhamos os recursos financeiros, íamos lá, acompanhávamos com as famílias, intervínhamos, e aquilo era dizer assim, com a minha dedicação eu consigo mudar a vida das pessoas. Isso é a política. Política é isso. É nós com a nossa ação definirmos o rumo de uma comunidade, mais pequena ou menos pequena. Aqui é uma comunidade. Aquilo era de tal forma entusiasmante para mim e mobilizador que eu achei que o meu tempo podia ser dedicado a fazer só aquilo. E quando vim para a Câmara, na altura fez-se um inquérito à população para saber quais eram os principais problemas da população de Matosinhos. E o principal era a toxicodependência. Agora está a subir enormemente a problemática e começa a saber focos. Mas na altura, o consumo de heroína, de cocaína e os consumidores problemáticos, como nós vemos nas imagens noutros locais, aqui em Matosinhos era uma problemática muito expressiva. E, portanto, as pessoas tinham receio que os jovens, que as suas famílias, que se tornassem consumidores problemáticos, foi criado o pelouro da toxicodependência. E foi-me entregue a mim. Diz, olha, agora vais ficar a vereadora da toxicodependência. Eu? Não é? Vamos montar uma equipa, vai haver dinheiro para isto e vamos trabalhar. E nós começamos a trabalhar, lembro-me, com os pais dos alunos do segundo ciclo e terceiro ciclo, para explicar aos pais, e eu também, vinham os técnicos, os inspectores da Polícia Judiciária, a trazer as amostras do que era vários tipos de drogas, vários tipos de comprimidos, como é que aquilo se utilizava, formávamos grupos de pais, os pais reuniam uns com os outros, reuníamos com os miúdos, fizemos uma caracterização a todos os tipos de contactos com droga e álcool que havia nas nossas escolas, abrimos os telejornais todos, porque houve respostas de miúdos a dizer que já tinham consumido cocaína. Então veio, crianças de Matosinhos consomem cocaína nas escolas. Veio tudo.
porque nós tínhamos feito um diagnóstico rigoroso e alguém já tinha tido contacto, e depois o nosso compromisso era de 4 em 4 anos avaliarmos o impacto que as nossas políticas tinham, e os impactos foram muito significativos, e os números foram reduzindo, e criámos uma carrinha para distribuir metadona ali no parque. O Miguel já ouviu falar muito disto lá em casa. E fazíamos aquilo e nós sentíamos, quer dizer, quando víamos os toxicodependentes chegavam ao pé de nós, sem tomar banho, sem contactar com os filhos, sem conseguir ir a uma entrevista de emprego, e nós andávamos com eles, acompanhávamos, levávamos a falar com os pais ou com os filhos, arranjávamos, conseguíamos pô-los num local de trabalho, criávamos empresas só para cortar relva e tratar de jardins com eles conseguiam ter um horário, cumprir horário, ter um ordenado e dar apoio aos filhos. Isso transformava a vida das pessoas, e foi assim. Não foi, nem, como eu digo, não, sou dirigente do Partido Socialista e tenho orgulho nisso, mas não tinha vindo num partido, nunca tinha estado a participar nisso. Foi assim, no contacto direto com as pessoas, que eu acho que é isso que pode entusiasmar-vos também, é perceber que, seja aqui na escola, com qualquer coisa que façam, seja porque querem trabalhar ali com as pessoas do bairro em frente, ou porque querem simplesmente no orçamento participativo que vai agora, a seguir às eleições europeias, começar. Não podemos fazer agora porque há campanha, não se pode tratar disso, mas através de um orçamento mínimo, fazer qualquer coisa que seja transformadora na vida dos outros, é isso que faz com que nós depois ganhemos esta paixão pelas coisas e não deixemos de querer fazer. Muito obrigada. Dirigir a mesma pergunta para o Sr. Mário Osório. Já falou que foi desde cedo que se entrou no associativismo, e foi dessas experiências em criança, em adolescente, que percebeu a importância e quis seguir a sua vida neste ramo? Eu acho que vai ser muito parecido com pessoas que andem há algum tempo nestas áreas. Vai ser sempre muito parecido o que as move, e é realmente isso, é sentir que se tem impacto na vida das pessoas. E o ter impacto na vida das pessoas não tem que ser coisas megalómanas. Às vezes uma coisa pequena faz uma grande diferença na vida de alguém, e isso depois torna-se de certa forma viciante. Eu, para mim, é o saber, o sentir que posso ter influência na minha comunidade. A mim satisfaz-me muito, não é? Motiva-me muito saber que posso ter uma intervenção, seja no que for, não é? Num passeio que eu pedi a alguém, ou disse a alguém, eu falei, e aquele passeio ficou arranjado e já pode passar uma cadeira de rodas ali. E, enfim, é uma coisa mínima, porque se calhar nunca repararam naquilo. Quem tem uma cadeira de rodas faz uma grande diferença na vida dessa pessoa. Enfim, poder ter influência ou poder ajudar a vida dos outros motiva muito. A mim, as associações sempre me motivaram por isso. Eu lembro-me quando era pequeno de andar lá pela sede, não é? Uma das coisas que eu gostava era de poder ver que eu gostava muito da figura do presidente. Meu avô era o presidente, e eu gostava muito da figura de vê-lo, tipo, ele fazia discursos e tal, e aquilo, eu achava aquilo muito, sempre achei aquilo muito interessante. Mas também gostava que, por exemplo, aquilo era num bairro social, ali no Porto. A sede era mesmo no meio do bairro, ou seja, a sede era a casa principal dali daquele bairro, e eu lembro perfeitamente de ir lá pessoas pedir coisas que não tinham, e o clube ia dando, não é? Não era o meu avô que dava, era o clube que dava, não é? E eu achava aquilo, não sei porquê, ainda era muito novo, mas eu achava aquilo fascinante, de pessoas que iam lá, não tinham comida, e dava-se alguma coisa do clube. O clube dava uns sacos de carne, eu lembro que eram uns sacos de carne, que se dava o saco transparente, mesmo a ver-se a carne toda e tudo, e aquilo, sempre me fascinou. E eu também, de uma forma não preparada, não premeditada, nunca pensei assim, vou fazer este trajeto porque se fizer isto vou chegar a determinado sítio. Também nunca foi isso, e se calhar até pode ser um dos segredos, é não estar tão preocupado em fazer o caminho correto, não é? Não há caminhos corretos. Foi-me motivando, foi-me emocionando. Depois posso partilhar aqui convosco uma história de um dos clubes que eu também sou presidente. Uma vez fizemos uma ação de ir distribuir comida e roupa para os sem-abrigos em parceria com uma associação do Porto, porque isso depois também convém ser consertado, que é para não se duplicar os apoios e não sei o quê. Nós falamos com uma associação do Porto e eles deixaram-nos participar, não é? Então nós ficámos ali à beira da Pisates, à beira do estádio, o antigo Estádio das Antas, ali no Porto, da Loja do Cidadão, e estávamos lá a dar a comida, e nessa altura tínhamos connosco um miúdo que vivia na rua e andava sempre ali à volta do Centro Cultural, às vezes dormia ali, e nós víamos que ele cheirava mal e tal, e não sei o quê. O miúdo tinha 14 anos, mais ou menos. E nós dissemos, olha,
toma bem aqui dentro, podes tomar bem connosco, damos-lhe uma roupa da capoeira e tal, não sei o quê. Pronto, até chegámos a levá-la à Itália, não sei o quê, e conseguimos ter o miúdo, ainda chegou depois a estar na Santa Casa, conseguimos pôr o miúdo impecável. E ele foi connosco dar comida ao pessoal da rua, não é? Então, quando estávamos lá a dar a comida, uma das pessoas que veio buscar a comida era a mãe dele. E tipo, aquilo foi um momento assim, muito emotivo, não é? Seja para nós, para ele, para a mãe. E nós sentimos que em pequenas coisas, eles deram um abraço, reencontraram-se, não se viam há algum tempo e não sei o quê. Depois a senhora até acho que conseguiu ir trabalhar para aqui para o Norte Shopping, faz limpeza no Norte Shopping, ou seja, a vida dela evoluiu no sentido que se quer. E esse tipo de coisas motiva-nos de uma forma que, enfim, que nunca será a parte financeira, nunca será esse tipo de coisas, é muito maior do que isso. E esses sentimentos depois são viciantes. O único problema de entrar no associativismo é que ele é viciante. Nós ajudamos hoje fazemos uma coisa amanhã, um evento para 2 pessoas, um pequeno churrasco e não sei o quê, e de caminho fazemos coisas grandes, e, enfim, isso é viciante. A mim é o que me motiva isso, é poder ter impacto na comunidade. Eu tenho a certeza que vocês, desculpem, não há nenhuma pergunta que me fizeram, eu tenho a certeza que se vocês ouvindo assim o Mário, isso, na vossa vida todos conhecem formas de poder intervir, porque intervir não é fazer aqui um grande projeto para todos os alunos do secundário, de Matosinhos, não é? Os projetos começam com uma pequena célula, não é? Uma coisa pequenina, é um grão que depois se vai juntando. E as pessoas, normalmente se conhece alguém, o exemplo que o Mário teve de alguém que precisa, acontece muito isso na nossa comunidade, alguém que precisa de uma cadeira de rodas, depois é preciso arranjar verbas para... Ou então, no outro dia nós estivemos numa associação que quer, agora que são ligados à Igreja Católica, querem fazer uma viagem. Eles organizam-se e fazem coisas para arranjar verbas para poder participar numa coisa que é religiosa, mas... E para isso também têm de encontrar receitas, e para encontrar as receitas têm de trabalhar, fazer equipa e tal. Isso une as pessoas acabam a fazer laços de comunidade. E essas comunidades são comunidades tão importantes. Quem está aqui para organizar uma coisa qualquer que seja importante para vocês, ou comprar Agora não é preciso. No nosso tempo nós juntávamos para comprar equipamentos para a escola. Agora não. A Câmara ou o Ministério tratam disso, mas são objetivos que mobilizam e que mudam a vida das pessoas. Uma coisa que vocês queiram muito, não é? Não é possível, não se consegue. Só se consegue se nós próprios fizermos alguma coisa por isso. Daí que às vezes se traga o discurso um pouco da dificuldade em encarar os nãos e de algum facilitismo e de que se estiver tudo disponível que não nos mobiliza. Isso tem alguma pertinência, não é? A dificuldade... por vezes evidencia necessidades que só são ultrapassáveis com a ajuda de todos. Essa interajuda, eu vejo muito às vezes nos jornais, isso é preciso apoio para uma criança, ou donativos para alguém que precisa de fazer um transplante, ou coisas assim. Eu fui muitos anos deputada na Comissão de Saúde, e aquilo resolve-se tudo através do Serviço Nacional de Saúde. E as pessoas dizem, mas deixe fazer, porque assim as pessoas unem-se e criam um espírito de comunidade, de união, de vizinhança, de solidariedade. Isso é importante na vida das pessoas. Isso tudo é fazer boa política. A política é isso. A política não é estar nos cargos, ou na Câmara, ou no Parlamento, ou no Governo. Isso é tudo política. É servir os outros. Muito obrigada aos dois. Portanto, agora, quando estamos a falar de jovens, é normal que venha sempre o tema das redes sociais à baila. E, portanto... E não é só de jovens. Sim, sim. Mas, portanto, a nossa questão era para os dois, e, portanto, respondendo os dois, como é que as redes sociais, e se serão uma vantagem grande, significativa, tanto na área da política como do associativismo, se serão uma vantagem assim tão grande para chamar os jovens para a questão do $1 milhão de euros? Eu acho que é uma vantagem e que é uma inevitabilidade. Nós não podemos dizer agora aos jovens, agora não há redes sociais, vamos fazer tudo de outra forma. É vida, faz parte da vida. Nós não nascemos, mas eu sou muito viciada, já estava aqui com o meu telemóvel, o meu WhatsApp persegue-me um bocado, mas vamos eliminar as redes sociais? Vai deixar de acontecer? Não vai, pois não? Elas existem, são uma realidade, vocês cresceram com elas, vivem com elas, faz parte do dia a dia. Portanto, é um instrumento de comunicação, a comunicação é essencial entre as pessoas, porque se nós não comunicarmos uns com os outros, não conseguimos lá estar, ser um coletivo. Portanto, se as redes sociais fazem parte da vossa vida e da nossa, temos que os usar como antigamente se usava o telefone. É um instrumento de trabalho, uma forma de aproximar, de comunicar. Têm de ser trabalhadas
respeitando a individualidade, a vontade e a forma como cada um quer, também com um sentido coletivo. E é claro que para nós, vamos ver, enquanto Presidente da Câmara, as redes sociais para nós hoje em dia são uma ferramenta diária de todo o momento. E as pessoas para comunicarem, nós estamos aqui numa conversa face a face, mas vocês para comunicarem comigo não precisam de vir falar comigo, isso era antigamente. Vocês mandam-me um WhatsApp, vão ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, ou ao X, ou onde quiserem. Mandam uma mensagem e lê. Eu não tenho condição para ler tudo, portanto tem que haver quem leia aquilo tudo. Só não posso ter, vocês têm uma comunicação pessoal e a minha comunicação é institucional. Porque eu outro dia disse, há 2 pessoas que têm a password de todas as minhas redes. E ficaram muito admirados, porque é impossível eu ler e responder a tudo, não é? Portanto, se mandarem uma mensagem mais pessoal, vai ter uma resposta institucional, porque porventura nem sou eu que a estou a responder. Mas é claro que nós utilizamos, eu acho que faz parte. Se vocês utilizam isso, nós temos que saber comunicar convosco também através das redes sociais. Eu não diabolizo as redes sociais. Acho que tem que ser uma utilização razoável, equilibrada, e sim, vamos usá-las. Vamos usá-las como algo que faz parte do dia a dia das pessoas. Desde que nós acordamos e espreitamos e está lá uma mensagem, e antes de dormir, se calhar não mandamos, é a primeira e última coisa que fazemos no dia. Portanto, vamos dizer o quê? As redes sociais são uma coisa muito má que veio alterar a vida e os jovens não participam porque estão ligados às redes sociais. Não, os jovens participam através das redes sociais. Interagem, fazem opinião, interferem e influenciam os destinos porque estão nas redes sociais a fazê-lo. Nós estamos aqui, hoje ainda não aconteceu nenhuma, no outro dia estava a entrar numa reunião destas e acontecer. De certeza que, esta hora, estão a denunciar um buraco, um acidente, uma queda de uma árvore, um contentor de lixo cheio, ruas que não estão varridas. Isso entra tudo pelas redes sociais. E na Câmara está alguém que está a ler isso tudo. E depois nos faz uma síntese. Por acaso era para ser feito hoje de manhã e eu não pude. Que me diz a cada semana o que é que aconteceu nas redes sociais. Está a monitorizar e nós agora até se correr bem vamos ter um pulsómetro para perceber o que é que as pessoas pensam através das redes sociais, daquilo que escrevem, qual é a avaliação que fazem das várias áreas de trabalho da Câmara. Portanto, isso para nós é uma ferramenta. Nós também estamos a observar-vos através das redes sociais como vocês nos estão a observar a nós, não é? Portanto, acho que é mais uma ferramenta que nos... A questão depois tem a ver com as relações interpessoais, se nós, através das redes sociais, nos afastamos uns dos outros. Porventura afastamos. Não sei, mas também marca-se um encontro daqui a 1 hora e daqui a 1 hora está tudo junto. Parece toda a gente, não é? Através de uma convocatória por essas plataformas. E nós sentimos isso. Olha, quando chega aos dias da praia, se vierem um dia de calor, marca-se ali um encontro. Não sei onde, eu sinto logo que foi marcado porque começam a chegar às centenas. E a Polícia Municipal diz-me, Presidente, está aqui um encontro que foi marcado. Isso funciona, não é? Também aproxima. É como se quiser utilizar. Quando nós estudamos todos, quando foi criado a máquina de escrever, o que ia acontecer, depois foi o computador, depois eram os vídeos que iam acabar, depois o Spotify ia acabar com os vídeos, e agora a Taylor Swift vende no Spotify, no vinil, vendeu não sei quantos milhões em vinil, vende não sei quantos CDs. Isto coexiste tudo, cada um tem de saber utilizar as ferramentas da melhor forma, não é? Agora cria fenómenos assim de repente, uma coisa viraliza, e o que não acontecia, que não existia ontem, de repente hoje, ou ao contrário, uma coisa era muito boa e de repente é muito volátil, isto é tudo muito efêmero, que é tudo mais rápido. Antigamente, para se fazer uma coisa contra alguém, demorava muito tempo, era preciso muitos jornais. Agora não, vem um vídeo qualquer no TikTok, tem centenas de milhões de visualizações, acontece, está no mundo. Eu vou dizer, é saber lidar. É lidar com isto. Não vamos acabar com isto. Isto está aí, não vai mudar. Portanto, é lidar da melhor forma, é tirar o melhor que isto tem. Agora, a questão é, perguntas-me assim, e sabe fazer isso? Não sei se sei. Esforço-me. Não sou eu, a equipa. Há muita gente na Câmara, agora temos especialistas de comunicação para tudo, não é? Então, assim, é preciso um especialista em redes. Um especialista em redes, para saber a que hora é que se põe os posts, para saber como é o hashtag que se coloca, para saber quem é que se identifica, qual é o emoji que vai associado, que é para viralizar. Anda tudo a querer viralizar, não é?
Às vezes viraliza, outras vezes não viraliza. E vou só contar a minha mais recente experiência, que foi a minha adesão ao TikTok. Pronto, criei uma conta de TikTok e comecei a fazer vídeos com o TikTok. Ao quarto vídeo tive 60 mil visualizações. E eu a fazer. Não percebo nada daquilo. Fui ler umas coisas. Também pergunto no OpenAI como é que se fazia. Recebi uns conselhos. E fiz eu. Comprei aquele estabilizador, pôr no telemóvel, pus-me assim a fazer vídeos. Ao quarto 60 mil. Eu sou um fenómeno do TikTok. O quinto TikTok teve pai que é 3 mil ou 4 mil. O sexto, pai 2, caí a pique. Aquilo dá para uma pessoa ficar deprimida. O TikTok já não gosta de mim. Bem, lá fui eu perguntar aos especialistas das redes. O que é que se passou com o TikTok? Porque andavam-me todos a dar os parabéns, lá da comunicação, dizer, Presidente, parabéns, o seu TikTok está a bombar. O que é preciso? Agora é preciso pagar. Porque o TikTok já agarrou e agora se quiser ser viral, tenho de pagar, mas eu não vou pagar. Então o TikTok não vai deixar crescer. E para crescer tem de se pagar, porque aquilo é um negócio. Não esquecer que aquilo é uma empresa que não só nos está a observar. Eu, quando era adolescente, toda a gente tinha que ler um livro do George Orwell, que era o 1984, que era The Big Brother is Watching You. Nós estávamos a ser observados por todo lado e nós achávamos aquilo uma coisa de ficção científica. Não é? Eu, quando era miúda, havia uma série na televisão que era Espaço 1999, que era uma coisa brutal, que tinha o teletransporte. As pessoas estavam num sítio, desmaterializavam, queriam ir a Nova Iorque e desmaterializavam-se, eram teletransportadas para Nova Iorque. E eu achava que quando tivesse 30 e tal anos que isso não aconteceu. Mas muitas coisas que nós achávamos que era impossível aconteceram. Portanto, agora eles sabem onde é que nós já fomos, estão a ouvir o que eu estou a dizer. Portanto, provavelmente quando eu for ao meu Instagram vai-me aparecer anúncios de coisas que eu digo aqui. Se eu me falar agora das sapatilhas da Nike, várias vezes Nike, vão-me aparecer os anúncios da Nike. Não é? Se eu começar a falar agora de mini panquecas do Senhor de Matosinhos, eles vão-me aparecer aqui com mini panquecas. Não é? Porquê? Porque eles nos estão a estudar, os nossos comportamentos estão-nos a influenciar, estão a decidir o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos vestir, onde é que vamos de férias. De repente, os destinos de férias tornam-se... Ninguém vai, sei lá, Croácia, de repente, agora não sei onde é que é, vai tudo para aquele sítio. Porquê? Porque há um algoritmo que está a escolher por nós onde é que nós devemos ir. As marcas das sapatilhas, as cores das unhas, está tudo a ser decidido. E nós não damos conta disso. Portanto, isto são as redes sociais a dirigir a nossa vida. E até há quem diga que daqui a algum tempo, espero que seja daqui a uns anos, que o algoritmo vai escolher os eleitos. Não é preciso votar. Não é? Porque através da inteligência artificial vai ser possível as pessoas dizerem qual é o perfil que querem, qual é a característica, e depois escolhe-se a pessoa em função do algoritmo. Portanto, isto está numa rápida aceleração. Eu já estou um bocado velha, acho que não vou ser afetada por isso, mas não imaginei que nós estivéssemos a trabalhar na Câmara já como estamos a trabalhar, não imaginei que criássemos a assistente virtual que está a responder, ou que estivéssemos a trabalhar com ferramentas como estamos agora já a aplicar a inteligência artificial no nosso dia-a-dia. Isto está a acontecer. Não é? Portanto, há que saber adaptar-nos à realidade e à mudança acelerada em que estamos. Obrigada. E para si a mesma pergunta? É mais ou menos no mesmo sentido. Eu acho que as redes sociais... Eu também acho que é o que é. Está aí, mais vale aceitar que dói menos, não é? Mas o que eu vejo nas redes sociais, pelo menos com os jovens que eu vou trabalhando, assim, os maiores impactos é a gratificação instantânea, que, ou seja, depois habituam-se a ter gratificação instantânea e quando não têm isso na vida não se lida tão bem com a frustração, não é? Ou seja, um processo, alguma coisa que demore mais do que uma ou duas etapas já é aborrecido, isso depois vem para a vida e às vezes, eu quero isto, mas isso demora uma semana.
uma semana é uma eternidade e tal, pronto. Isso eu acho que é culpa da gratificação instantânea, não é? Nós pomos uma fotografia e pelo menos os nossos amigos vão lá todos deixar o like e eu estou validado, não é? Eles gostaram disto, está tudo fixe, pronto. Agora tenho que pôr outra qualquer das mini panquecas, por exemplo, é um fenómeno. Filas intermináveis das mini panquecas, eu vou lá, tiro uma fotografia à fila e sou validado. Já faço parte daquele momento. Eu acho que esse é um dos fatores. Outro é, por exemplo, que eu não tive que lidar com isso, felizmente, quando andava na escola. E agora lida-se, não é? Que antigamente, por exemplo, se algum miúdo implicasse comigo na escola ou qualquer coisa, ou fizesse agora o bullying, ou qualquer, não é? Fizesse-me alguma coisa que eu não gostasse tanto, quando terminasse a escola eu ia para casa só tinha que pensar nele quando voltasse para a escola. Agora não é? Agora ele implica comigo aqui, eu vou para casa, ele implica comigo em casa, eu não venho à escola, ele continua a implicar comigo, depois são todos a implicar, depois pessoas que, noutra parte do país que leem os comentários e vão lá implicar comigo também, e isso, pronto, cria também um fenómeno diferente, estranho, e eu acho que os jovens depois acabam por andar demasiado pressionados pelas redes sociais. Pronto, esta não será a parte não tão positiva. E também outros fenómenos assim populistas e tal, que pessoas que têm jeito para o TikTok e que pagam o TikTok e depois continuam a ter milhões e milhões de visualizações e aquelas ideias vão passando como válidas porque aparecem muitas vezes, aparecem descontextualizadas, que também é uma coisa interessante que vocês podiam estar atentos, é que vídeos de 30 segundos, enfim, a falar de assuntos importantes, vídeos de 30 segundos, é preciso tentar ver pelo menos 30 segundos antes e 30 segundos depois, para tentarem formar uma opinião. É o que eu digo pelo menos aos meus alunos, para essas ideias assim muito profundas e enfim, muito fundamentalistas e tal, em 30 segundos, às vezes é melhor, vamos tentar ver 30 segundos antes e 30 segundos depois. Por isso, eu acho que as redes, na sua grande maioria de utilização, são positivas, não é? São positivas, aproximam-nos, dão-nos capacidade de fazer coisas que era impossível fazer sem elas. É verdade que influencia, eu, por exemplo, eu falando de sapatilhas, eu gosto muito de sapatilhas, eu se abrir o meu Instagram, com certeza que são 30 páginas de sapatilhas que primeiro que me aparece, porque eu, além de falar delas, vou vendo e tal, e não sei o quê, e aquilo acaba por ainda me viciar mais nisso, mas eu também faço um exercício, eu disciplino-me a procurar de vez em quando coisas que eu tenho que ter no meu interesse. Não é? Eu lido com as redes sociais, eu tenho 2 filhos, um deles já mexe, aliás, já mexem os dois no telemóvel, o com ano e meio já sabe fazer também para cima e tal. Pronto. Mas o meu filho de 8 anos, se eu deixar, ele fica 24 horas no telemóvel. Então a forma que nós lá em casa encontramos de gerir isso é nós damos-lhe 1 hora por dia, pelo menos enquanto ele está connosco, e ele é que gera a hora, tem 1 hora de ecrãs. iPad, o telemóvel ou a PlayStation. E ele escolhe. E ele vai fazendo essa gestão. Ele joga 20 minutos de PlayStation, depois vai um bocadinho para o iPad, um bocadinho para o telemóvel, esgotou a hora, só amanhã. Enfim, não quero dizer que se controle grande coisa, mas pelo menos ajudou a ter essa gestão e pronto, não é? Eu acho que redes sociais, as tecnologias, eu adoro e eu acho que são muito válidas. O que se deve fazer é usar com moderação. Não é? Vocês não, se calhar, mas os adultos quando vão jantar bebem um copinho de vinho. Se beberem um garrafão, o resultado vai ser diferente. É quase como as redes sociais. É usar com moderação. É ter noção daquilo que estão a fazer. Quando virem os vídeos, tentar ver se aquilo realmente é ou não é? Porque até o meu filho às vezes chega com 8 anos, chega à minha beira e diz: olha este vídeo, isto é fake. Eu já sabe que é fake, não é? Se nós nos habituarmos a isso, a nós próprios filtrarmos o que estamos a ver e tudo, acho que é 100% positivo. As redes sociais e tudo que dos telemóveis e enfim dos computadores, da internet, acho que na sua generalidade é positivo. Posso fazer uma pergunta? Quem é que utiliza ChatGPT? Quem é que utiliza ChatGPT há mais de 1 ano? Pouca gente. O ChatGPT já vai na versão 4.0, isto está, a 4.0 é viciante, não é? Nós estamos todos aqui e, portanto, é uma transformação rapidíssima. Há 1 ano, pouca gente utilizava. Há 2 anos, pouquíssima gente utilizava. Vocês, quando andavam no 9º ano, não tinham ChatGPT, não? E agora já não se estão a ver sem ChatGPT. E agora o 4.0 já não queremos o 3. E há quanto tempo estamos nisto? Vai há meio ano que entrou o 3, não foi? E já não se quer o 3, quer o 4. Portanto, onde é que isto depois vai... Como é que vão ser as aulas? Pois é preciso perguntar aqui aos senhores professores.
Como é que vão ser as aulas? Depois com isto que os chat GPT responde, já não é preciso ir ao Google, a gente faz uma pergunta e aquilo depois já faz raciocínio, já tal, vai juntar textos, já... Não é? Isto já... Como é que se chama a outra aplicação que nós ontem estávamos a discutir, de que não temos acesso, que só o meu que está em testes? Copilot. Copilot, não é? Eu não tenho. Mas também na Câmara, para fazer recolha de informação e trabalhar, vocês ainda não têm os serviços. Vamos testar para partilhar. Vai transformar também a forma de fazermos a gestão da informação interna. Nós começamos lá para o verão, vocês vão ver no fim do ano já tudo a trabalhar com Copilot. Estamos a transformar processos de trabalho de uma forma incrível. Trabalhar análise de pedidos. Funcionários que estavam ali, isso vai deixar de ser necessário. Mas nós precisamos de funcionários para outras coisas. Mas muitas das funções que eram pagas para se fazer, vai deixar de se fazer. Muitas profissões que ainda não sabemos, vocês vão ter profissões que ainda nem existem. Eu quando era miúda, eu falo à velha mesmo, que é assim, quando eu era miúda, é assim, nós queríamos ser cabeleireiras, esteticistas, bombeiros, polícias, tal. Agora, para além de quererem ser todos jogadores de futebol, eles querem ser influencers, youtubers, mas isso nós já sabemos. Mas há coisas que nós não sabemos e que vocês vão ser. Vocês vão ser, daqui a 4, 5 anos, quando tiverem a escolher profissões, vão escolher profissões novas. E nós vamos fazer aqui. Isso é mau, não é? É o que é. É a transformação do mundo. Só temos agora algum receio que não sabemos até onde é que a inteligência artificial vai criar coisas iguais a nós, falsas, não é? Vão criar uma cópia minha a dizer coisas que eu nunca disse. E depois vai ser preciso distinguir quanto é que está a Luísa Salgueiro verdadeira e onde é que é a Luísa Salgueiro fake. Mas é verdade isto. Depois alguém que me queira manipular as pessoas contra mim vai divulgar a mensagem falsa. Depois vai depender de cada um de nós a capacidade de distinguir. Não sei como é que nós vamos distinguir. Mas isso eu não sei responder. Acho que ninguém sabe. Acho que é por isso que é importante o papel da escola, que é precisamente estimular o sentido crítico, não é? E permitir que os nossos alunos consigam fazer A distinção. Muito obrigada a todos. Retomando a palavra ao Sr. Mário Osório, concluiu que então as redes sociais seriam benéficas no geral, mas mais especificamente para intervir politicamente, acha que ajudam ou não? Eu acho que ajudam e acho que, enfim, nós até temos um cenário, sem querer entrar assim em grandes pormenores, mas até acho que temos um cenário nacional quase, enfim, as redes sociais, como é que eu posso dizer isto? As redes sociais tiveram um grande papel e continuam a ter um grande papel no cenário, por exemplo, da Assembleia da República, dos tais vídeos contextualizados, da popularidade do TikTok, de pessoas que fazem e que têm equipas por trás e continuam a pagar, a financiar o TikTok, não é? Para ter muitas visualizações, chegar rapidamente a vocês. Eu, por acaso, não tenho TikTok, eu ainda não tenho. Mas vai ter. Mas eu acredito que todos vocês têm e de grande utilização. Aposto que passam por lá todos os dias e provavelmente aparece-vos, no que toca à política, provavelmente aparecem os vídeos lá e se calhar os vídeos que aparecem com mais frequência lá são os tais que são patrocinados e não sei o quê, descontextualizados e tal. E eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental na política. Acho que os agentes políticos têm que estar atentos e devem formar-se nesse aspecto, porque é uma forma de chegar rápido à juventude, não é? Os discursos muito elaborados ou demasiado formais ou demasiado protocolares afasta por norma a malta mais jovem, que quer uma linguagem mais simples, mais rápida, e ainda mais agora, não é? Querem 30 segundos, está tudo dito, passa, não é? Então, acho que é muito importante, acho que é fundamental, acho que já há alguns partidos políticos a fazer isso, infelizmente não são os meus favoritos, mas há alguns já a fazer isso e fazem-no bem. As ideias não são boas, mas eles fazem aquilo bem. Eu acho que agora as outras forças políticas acho que também devem preocupar-se com isso, ter atenção a isso, porque isso é uma ferramenta, ou seja, se nós formos procurar a tal resposta de $1 milhão, como é que eu me conecto a este determinado público, não é? Nós, por exemplo, nós treinadores, quando fazemos as formações de treinador, tentamos
identificar os vários tipos de personalidades dos atletas para poder comunicar de forma mais efetiva. A comunicação só é efetiva se o receptor tiver a mensagem, não é? Eu posso ter aqui um discurso espetacular, se a outra pessoa não perceber nada, a comunicação não foi efetiva. E eu acho que a forma mais rápida atualmente e mais eficaz de comunicar com os jovens, embora isto seja espetacular, eu saio daqui todo contente de poder olhar nos olhos de pessoas, mas eu acho que a forma mais rápida e mais eficaz é mesmo através das redes sociais, porque vai-vos apanhar em alturas em que vocês estão muito absorvem aquilo de uma forma muito natural, não é? Por exemplo, quando saem agora da escola e estão à espera do metro ou do autocarro, qualquer coisa, e estão ali naquele bocado, só vocês, mais relaxados e não sei o quê, e ali vocês estão a absorver tudo. Dá-vos vontade de comprar as sapatilhas, dá-vos vontade de ir a Bora Bora, dá-vos vontade disto ou daquilo, e passa o vídeo daquele político. E às vezes até é engraçado. E depois eu não percebo muito de política, porque pior do que não estar informado é estar mal informado. E às vezes aquele é o que me aparece, eu vou lá e faço a cruzinha naquele. Por isso eu acho que é muito importante as forças políticas investirem nas redes sociais, porque eu acho que é a forma mais eficaz de comunicar com vocês. Ok, obrigado. Está tudo sobre redes sociais, eu acho. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ok. Passando para a próxima pergunta, é mais uma questão nossa, muito global a toda a gente, a todos os jovens, não só na nossa turma, não só na nossa escola, não só em Portugal, que nós acreditamos que o ensino na escola podia abordar temas importantes como a política e assuntos necessários de economia que nós precisamos no nosso futuro. Fala-se muito, tem muitos que se chamam os memes nas redes sociais de que saímos da escola a saber Tocar flauta. A saber tocar flauta e a não saber o que é o IRS. E o que é que acham, pode ser uma pergunta para ambos, que se podia fazer a mais na escola para realmente aproveitar principalmente a disciplina de cidadania e para melhorar a nossa aprendizagem a todos os níveis, não só académicos, aquilo que vamos seguir como cursos, mas sim como pessoas e cidadãos. Posso, Mário? Claro. Essa é uma pergunta muitíssimo oportuna, até porque os alunos nas escolas secundárias têm todos, por iniciativa própria, discutido isto. É para que servem as aulas de cidadania. Não somos nós que trazemos este assunto, são eles. Estou a falar aqui para a direção da escola, que nos estão a perguntar o que é que nós devíamos estar a fazer outras coisas nas aulas de cidadania. Literacia financeira, que já nos pediram. Como é que se eu quiser pedir um empréstimo para comprar um automóvel, como é que eu faço? Como é que eu aplico as minhas poupanças? Que nós achamos que toda a gente sabe e não sabe. Portanto, acho que a literacia financeira... Nós criamos um programa de literacia financeira na juventude, na sequência de uma Assembleia Municipal Jovem, porque os jovens nos vieram dizer que tinham dificuldade em gerir o seu dinheiro, a mesada, ou os recursos que têm, ou que alguém lhes dá, vão pondo numa conta, mas depois não sabem como é que vão gerir aquilo, ou se precisarem de mais, como é que fazem. Não sabem gerir dinheiro, os jovens. Sabem pagar por MBWay, mas é preciso ter lá dinheiro. Nós também, é que não há o contacto do dinheiro físico, não é? O dinheiro é todo virtual, passa assim rapidamente, não é preciso nem sequer andar com dinheiro no porta-moedas, nem é preciso porta-moedas, é que telemóvel que se paga, não é? Portanto, esta desmaterialização do dinheiro passou de ser ainda mais difícil gerir o dinheiro. Portanto, é preciso formar os nossos jovens nisto. As pessoas não sabem, os jovens não sabem bem de conceitos básicos de política partidária, não é política em geral, mas depois quando é para votar, mas porquê é que eu vou votar neste? Qual é a diferença? Quer dizer, eu digo, eu sou do PS, sou do socialismo democrático, mas sou social-democrata. E as pessoas dizem, é social-democrata, mas não é do PSD, mas o PS é um partido da social-democracia. E as pessoas não percebem. Então, mas qual é a diferença entre o socialismo democrático e a social-democracia? Mas esta já é uma pergunta mais elaborada. Mas eu não sei qual é a diferença entre o marxismo e o comunismo. Alguns até acham que socialismo e comunismo é a mesma coisa. Não sei o que é o Bloco de Esquerda, não sei o que é o Chega, não sei o que é isto. E, portanto, quem tiver uma mensagem assim, com piada, passa. Mesmo que depois nós, quando explicamos, olha, mas este partido é isto assim, assim, concordas? Não. Não, mas tem piada, os outros são todos iguais, este é um bocadinho diferente, vou votar neste, para mudar. Portanto, isto é uma coisa que o país tem de refletir. Nós todos temos de dizer que os jovens não têm consciência e tal. Eu também não sei o que é que se dá nas aulas de cidadania, a sério. O que eu tenho percebido é que depende muito dos professores. Há alunos que dizem que as aulas de cidadania foram essenciais e outros que dizem que não fazem nada.
Depende daquilo que o professor queira fazer. Há uma discricionariedade enorme por parte dos professores. Portanto, eu acho que também era bom até na escola se definir, não sei se passa nesta, não sei, mas que havia uma grande vantagem nisso. Nós estamos disponíveis para convosco fazer programas à medida. Que não nos podemos substituir à escola, nem queremos, nem podemos, nem queremos. Mas faremos programas à medida. Fazemos-lo nas atividades de enriquecimento curricular. Ali o doutor Hugo está a dizer-me que sim com a cabeça, que ele coordena a inovação educativa e fazemos sobretudo para as jovens com idade mais tenra. Mas também podemos fazer à medida daquilo que vocês, sem nos substituirmos àquilo que a escola tem de fazer. Mas as casas da juventude, Pelouro da Juventude, podemos preparar. Agora, acho muitíssimo importante, eu acho, o mais importante é que quem tem 18 anos, quem pode votar, que vá votar. Agora, nas comemorações de 25 de Abril, dos 50 anos, explicamos bem o que era não poder votar e, sobretudo, o que mais me custa a mim, desculpem, é as raparigas dizerem que não querem ir votar. Porque a nós, não a mim, mas às mulheres, deu particular trabalho. Foi muito difícil conquistar o direito ao voto. Dizer que não se vota é alienar uma conquista. Eu não sou, sempre pude votar, estava ansiosa, eu lembro-me de estar ansiosa para fazer 18 anos para poder votar. E não votei no meu partido atual, a primeira vez que fui votar. Porque tinha informações da minha família, era influenciada pela família, e a minha família não pensava como eu penso agora, mas eles agora já pensam como eu, que foi ao contrário. Primeiro eu primeiro fui atrás deles, mas agora eles já consegui que eles pensassem mais próximos de mim. Mas eu queria muito votar, tinha essa consciência de que era importante. E, portanto, acho decisivo que as pessoas escolham quem quiserem, mas escolham. E depois, já que vão escolher, convém que tenham consciência daquilo que vão fazer. Sobretudo quando vão votar, que não pensem que isto são TikToks. Que têm influência na vida das pessoas, que têm influência no tipo de horários. Eu dizia muitas vezes, quando eu estava na Assembleia da República e recebia grupos de jovens, dizia o que é que faziam os deputados. Por exemplo, eu era da Comissão de Educação. E eu dizia aos jovens, aos alunos, o que se passa na vossa vida passa por aqui, porque nós é que decidimos se os horários são rígidos, são flexíveis, se as disciplinas são estas, se não são estas, se no estatuto do aluno pode haver mais faltas ou menos faltas. Somos nós que definimos o estatuto do aluno. Portanto, o que se passa na Assembleia da República diz direito ao jovem, diz respeito à vossa vida. Tudo na política diz respeito à nossa vida. Vocês vão sair daqui e vão apanhar quase todos transporte público, não vão? Quem é que não apanha transporte público? Vai a pé. A maioria vai de transporte público. Quem paga a passe? Quem já pagou o passe? Ah, pois. Não foi assim? Não foi porque vocês acordaram de repente que deixou de se pagar o passe. Foi porque houve uma decisão política. Se disse assim, os jovens têm que se deslocar e não vão pagar transporte. Porque é muito importante, por duas razões. Para que cheguem rapidamente onde querem e porque é preciso descarbonizar. E é preciso que os pais também não os levem todos, cada um tem de andar. Em Matosinhos nós começamos a pagar transpasse antes do governo. E dissemos, não vai ser só casa e escola, vai ser todos os dias do ano e qualquer deslocação. Porque eles não podem ir para a escola de autocarro e depois para ir ao cinema, têm de ir de carro, portanto estraga tudo, não há hábitos. Portanto, isso são opções políticas. Ou seja, mas política é quê? Falar dos imigrantes, que agora parece que é política. Poucos de nós aqui em Matosinhos temos um problema com os imigrantes. Vocês sentem a vossa vida afetada pelos imigrantes. Mas parece que o grande assunto nacional é a presença dos imigrantes. Em Matosinhos não é. Não é. E malta vê um TikTok com os fulanos numas tendas, acampados. Não sei o que. Isto é um grande problema nacional. A nós não nos afeta. A nós afeta-nos. Faço quase isto em modo de teste. Há dois problemas principais em Matosinhos. É o custo da habitação, porque as casas são muito caras, e o excesso de carga em termos de mobilidade. Muitos carros, muitos autocarros, muita gente a entrar de metro, muita gente a entrar de autocarro, muita gente a entrar de carro, e a dificuldade de nos deslocarmos facilmente em Matosinhos, porque há cada vez mais gente a vir para Matosinhos. Esses são os nossos problemas. Portanto, quando vocês estiverem a discutir problemas de Matosinhos, não se deixem levar pela conversa que isto tem a ver com as pessoas que dormem em tendas no aeroporto de Lisboa. Porque isto não é um problema para nós. Nem nos deixem que vos façam a cabeça por causa disso, que vamos ficar todos reduzidos ao islão. Pode ser numa discussão, agora para as europeias pode ser. Não vos deixem que vos façam a cabeça. Porque depois o TikTok só aparece isto. Não aparece ninguém a discutir
Hoje de manhã houve uma reunião no Iru a dar-nos mais 50 milhões para a construção de habitação. Ninguém discute isto. Ninguém discute. E até acho estranho uma medida que este governo fez positiva, que acho quase que nem se falou, que é dos produtos menstruais gratuitos. Não é? Quase ninguém discute isso. Sabem porquê? Porque não interessa. E não estou a falar de coisas feitas pelo meu partido. Estou a falar de coisas positivas que deviam ser discutidas. Mas como são muito positivas, não interessa que se discuta. E quem é que vai decidir os temas que se discutem ou não se discutem? São vocês. Em função das visualizações, dos likes. Já não é ir para a manifestação com a bandeira. Pois. Eu tinha uma moto e andava com uma bandeira, dizer qual era o meu partido, agora não. A gente põe like, ou põe menos likes. É assim que se faz opinião. Portanto, isto a propósito das aulas de cidadania. Eu não me quero desviar. Acho que há temas que deviam ser tratados. Portanto, acho que aqui na escola vocês já, para o ano já não estão cá, não é? Esta não. A maior parte já não está cá. Não é? Pronto, mas aqui na escola também, acho que sim, professor José Ramos, e se perceber, e também transmitirem-nos a nós, que nós estamos muito disponíveis para vir trabalhar esses temas cá. Estão-me a dizer que já estamos a entrar na reta final e eu ainda quero fazer 2 perguntas. Falta ao micro. Muito rápido. Assim, é evidente que a cidadania é algo muito importante, efetivamente, e que deve ser bem utilizado. Pronto, olhando para ali atrás da Sra. Presidente, temos aí política e cidadania. Política e cidadania. Se nós virmos bem, política e cidadania é exatamente a mesma coisa. É algo que é feito para haver beneficiários. A política é isso. O Bonito há bocadinho fez essa referência muito bem. Os políticos executam, pensam, idealizam, põem em prática, pagam e alguém vai beneficiar. E cidadania é exatamente o mesmo. Alguém pensa alguma coisa, estrutura alguma coisa e alguém vai ser beneficiado. Qual é o problema de trabalharmos? Nós aqui na escola há muitos anos que falamos de debate político e temos muitos alunos, infelizmente, a maior parte das vezes que os alunos nos vêm dizer que havia necessidade de falarmos de política aqui na escola, já estão no 12º ano, depois no ano seguinte já não estão, pronto, é o que vai acontecer a vocês, mas não voltam à escola. Embora durante alguns anos nós temos alguns alunos que saíam da escola e depois vinham cá fazer até o Parlamento Europeu dos Jovens, faziam aqui na escola, organizados por eles próprios, e era um processo de intervenção muito, muito interessante e dinamizado aqui na escola por já ex-alunos da escola. Então, o que é que se acontece? Uma disciplina do Ministério da Educação, o Ministério da Educação pensa em muito pouco, que é dar autonomia às escolas, dar autonomia aos municípios, ou seja, o que for, ou dar aos alunos. A disciplina de cidadania tem regras. Tem uma área nacional, pronto, para a cidadania, dessa área nacional para a cidadania. Pronto, as escolas vão lá buscar um bocadito e colocam nas suas práticas letivas e depois, como já foi dito aqui, depois depende do professor. Pronto, nada substitui um bom professor. E, portanto, há professores que são fantásticos e que fazem de qualquer disciplina uma disciplina de intervenção social, política, seja o que for, e consegue fazer e captar os alunos e cativar os alunos para algumas iniciativas, e há outros que não conseguem também fazer isso. E, portanto, se nós conseguíssemos conjugar, efetivamente, a autonomia das escolas para definirmos uma estratégia de escola para a cidadania que passasse para a auscultação dos alunos, sem corrermos o risco de não cumprirmos a estratégia nacional. Pronto, porque se nós optamos por coisas nossas, não vamos, se calhar, seguir as coisas nacionais e somos obrigados como escola pública. Se calhar uma escola privada teria outra autonomia, mas se nós conseguíssemos fazer isso, claramente que, ao ouvirmos os alunos, principalmente os mais velhos, pronto, que já desenvolveram uma maturidade intelectual e emocional e crítica, pronto, mais do que os pequenitos do 7º ano que não teriam ainda essa capacidade de intervenção, obviamente que a escola seria muito mais o local onde as coisas pudessem acontecer, ou se não acontecessem na própria escola, saltassem da escola, como deve acontecer, para o município, para as associações, para tudo o que. Para a família, para casa. Só um segundo, que é assim. Aqui há uns anos atrás nós tínhamos aqui um projeto que se chamava Copetinho de Nazar. Eu penso que Copetinho do Nazar. Competindo? Não, coopetindo. Era juntar a palavra competição com competição. Pronto. Ou seja, as duas, pronto, a competição, em minha opinião, que sempre fui desportista, é uma coisa boa, a não ser que uma pessoa passe para rasteira ou outra, mas isso já não é competição. Pronto, a competição é uma coisa saudável, a cooperação também é uma coisa saudável. Pronto, então o que nós tínhamos era efetivamente conseguir juntar a cooperação com a competição e tornar-nos mais fortes, porque nos íamos ajudar uns aos outros a competir melhor. Pronto. Então tivemos nessa altura uma parceria, que foi uma coisa muito, muito gira. Nós tínhamos uma competição que tinha a ver com a poupança.
E dessa poupança tivemos a ajuda de um banco, na altura o Ativo Banco estava a começar, estava a nascer nesse ano, ou no ano anterior tinha nascido, e então eles cederam-nos um funcionário deles que vinha cá. Então o que é que nós tínhamos? Eles davam umas sessões sobre investimentos, quer em bolsa, quer no dia-a-dia, poupança de água, luz, etc, etc. E depois havia uma competição muito interessante que era, os alunos juntavam-se em equipas para definir a estratégia de investimento. Ao mesmo tempo, os pais juntavam-se em equipas também para definir a estratégia de investimento. Depois íamos comparar quem é que conseguiu melhor investimento, se foram os alunos e foram os pais. Pronto, obviamente que havia muitos pais que eram banqueiros e economistas e percebiam muito mais. Era uma luta desequilibrada. Os alunos estiveram muito próximos e alguns até ganharam aos próprios pais, e foi uma iniciativa muito interessante. Ou seja, há mecanismos de pôr os alunos, e eu acho que através da competição se consegue fazer coisas fantásticas em tudo, na vida, em tudo. Portanto, existindo uma coisa de competição que nos faz tentar ser um bocadinho melhor, ir um bocadinho mais longe do que os outros. Pronto, isto não é uma competição negativa, nós vamos tentar fazer mais e melhor do que os outros, e estamos de facto a fazer coisas boas e melhores do que gostaríamos de fazer se estivéssemos quietos. Portanto, eu penso que uma cidadania isso podia acontecer. Lá está, depende muito da dinâmica e do que nos é concedido pelo Ministério da Educação para trabalharmos de forma mais autónoma e darmos essa possibilidade aos alunos. Mas acho que é um desafio muito importante. Falta o micro. Boa tarde, sou o João Laja. João Laja. Falando do segundo maior problema do nosso município, a sobrelotação nos transportes públicos, gostaria de perguntar se existe algum plano, ou e se sim, o que é em concreto, e se já existe alguma data de implementação para amenizar esse problema. Bom, nós temos... Posso responder? Nós temos, desde logo, fazemos medições em vários pontos do concelho. Um deles é aqui a saída da A4, para se contabilizar o número de veículos que entram e saem do concelho. Temos avaliação do número de pessoas que utilizam o metro, que utilizam STCP, que utiliza Unir, ex-Maré, ex-Resende. E somamos isso tudo e verificamos que há cada vez mais pessoas a aderirem à utilização do metro como transporte. Vão crescendo o número de passageiros, há cada vez mais pessoas a utilizar STCP, há cada vez mais pessoas a utilizar a Unir, mas há sobretudo cada vez mais carros a entrar na cidade. Portanto, o que nós temos de fazer são políticas porque os transportes públicos não estão esgotados. Portanto, nós temos de fazer sobretudo uma política de sensibilização para a utilização do transporte coletivo. Vamos fazer dentro em breve uma que vai dar uma grande discussão, porque a maior parte da cidade, da zona sul de Matosinhos, vai ser com estacionamento pago. Porque as pessoas chegam de manhã, vêm trabalhar, estacionam o carro às 9 da manhã e tiram o carro às 6 da tarde. E é um direito que as pessoas acham que têm e não é. A utilização do espaço público que tem de ser pago. E as pessoas dizem, mas eu quero vir trabalhar para Matosinhos, venho de metro. Mas eu não posso vir de metro que eu venho de longe. Nós temos de induzir novos comportamentos. Não é possível, como se vê de manhã, todos os carros entrarem, ou a esmagadora maioria dos carros traz uma pessoa. Portanto, eu tenho 56 anos. É muito difícil eu mudar o padrão de transporte, de deslocações na minha vida. Mas para vocês não será. Eu, quando fiz 18 anos, o meu grande sonho era ter um carro, ter a carta e ter um carro. A minha filha antes quer andar de Uber e transporte público do que andar no carro dela, porque... não é uma coisa que faça parte da vida ter um automóvel. Isso mudou muito. Há uns anos isso era a grande ambição, era ter um automóvel. Quando se falava de dinheiro, era juntar dinheiro para ter um carro. Vocês querem juntar dinheiro para viajar, para poder fazer festas, para comprar as coisas que vocês gostam, para ter outro tipo de autonomia. Não é propriamente um grande... Portanto, nós estamos a mudar os padrões. E é claro que é preciso mais transporte público, mais transporte público de qualidade. Porque é que se passou a oferecer passes? Que é um elemento altamente diferenciador para vocês e para os vossos pais, ou para quem vos ajuda financeiramente, não pagar. Portanto, se não paga, é claro que as pessoas vão utilizar. O número de passageiros no transporte público, sobretudo os mais jovens, aumentou muito com o passe gratuito. E, tendencialmente, ninguém deve pagar para usar transporte público. As pessoas da minha idade querem andar de transporte, não deviam pagar, devem pagar algo. Agora já há o passe único na área metropolitana, que faz um preço muito mais baixo. É cada vez mais políticas de fomentar o transporte público e criar corredores para que seja mais rápido,
para quem curta as distâncias, acho que é grande. E depois também criar uma cidade organizada em que as pessoas não tenham de fazer tantas deslocações. O Concelho de Matosinhos é aquele que tem menos movimentos pendulares diariamente, da área metropolitana. É que menos gente entra e sai diariamente. Menos. Mas ainda assim sabemos os problemas que temos. É também, no desenho da cidade, nós aprovamos um novo plano diretor municipal, é fazer com que as atividades económicas e a habitação e os serviços estejam próximos e evitar que toda a gente tenha que ir ao supermercado de carro, tenha que ir à escola de carro, tenha que ir ao hospital de carro, tenha que ir a todo lado de carro. Não, as pessoas têm que fazer deslocações a cidade dos 15 minutos, que as pessoas andem a pé, ou andem de trotinete, ou andem num transporte, ou andem de bicicleta e façam a sua vida sem andar toda a gente em transporte individual. É essa a grande matriz, assim rapidamente, da nossa estratégia para a mobilidade. Posso fazer as minhas perguntas, porque vamos ter de acabar. Pode sim. Claro. Vocês... Posso ser a minha vez? Sim, Duas. sim. Não, o João tem outra pergunta. Também tem perguntas para fazer ao Presidente Labrense. O vereador de Desporto. Não, sim, isso também tenho, mas isso é para outro dia. Tá. Tenho uma questão, porque nós na disciplina de Biologia fizemos um trabalho sobre a Ribeira da Riguinha, que é uma ribeira que tem nascente na Fonte das Sete Bicas e foz na Praia de Matosinhos. E nós fizemos uma análise química e microbiológica e a ribeira está bastante poluída. E a ribeira vai desaguar ao mar, na praia. Portanto, se era um problema que a Câmara tem noção e se está a fazer alguma coisa para o combater. Muito bem. Olha, nós... não sei se toda a gente tem aqui noção, mas eu outro dia não sabia, vou dizer. Das nossas casas saem 2 tipos de efluentes, de líquidos, vou dizer assim. 2 redes. Uma é de águas pluviais, que é água das torneiras dos lavatórios e tal, e que vem das caleiras, vai para uma rede limpa, e outra de águas residuais, que é do esgoto, que vem da banca e vem das casas de banho, das sanitas. Tem que ser redes separadas, porque a rede das residuais, o esgoto, vai ser tratada, vai dar às hectares, é tratada e só entra no mar novamente depois de tratada. A rede das águas pluviais vai direta, as ribeiras vão, aquilo é água limpa, vai direta para o mar. Supostamente a Ribeira da Riguinha só devia ter águas pluviais. E nós chegamos à conclusão, obviamente, por essas análises, que não, que tem lá esgoto. Portanto, o que nós fizemos, aquilo tem milhares de ligações à Ribeira, desde o Norte Shopping até à última ali junto à Némona, aqueles prédios todos. Nós contratamos uma empresa que foi filmar vídeo, todas as ligações, desde começamos por baixo até aquilo liga à Ribeira de Carcavelos. É preciso, a de Carcavelos também traz carga, já não chega a filmar a Riguinha, porque a Riguinha transporta efluente poluído da Ribeira de Carcavelos. Portanto, é filmar todas e detectar todas as ligações de residuais que estão juntas às pluviais e depois partir. Detectamos que numa casa a sanita está ligada às pluviais. Um apartamento ou 20 apartamentos das pessoas que quando compraram os apartamentos não vão ver se as residuais estão ligadas às pluviais. Se vais ver uma casa, não pedes para ver se a rede de saneamento está cruzada com as pluviais. Portanto, tivemos que rebentar aquilo tudo, lá dizer, olha, o senhor comprou este apartamento há 20 anos, vai lá partir tudo porque o seu esgoto está ligado às pluviais. Mas é obrigatório. Dá um ruído, uma contestação brutal. Mas eu não tenho culpa, não tem, mas tem de repor. Portanto, estamos a fazer a eliminação das centenas de ligações de residuais juntas com as pluviais, que vai demorar anos a fazer. Estamos a fazer uma ventilação e um tratamento na própria ribeira para diminuir a carga poluente que a ribeira leva até à praia, porque apesar de durante anos ainda termos de conviver, mas estamos a falar, por exemplo, o tribunal estava com as residuais ligadas às pluviais. Não é só coisas assim, há grandes obras que têm ligações, e uma parte do Norte Shopping também estava, que já está eliminada. Portanto, estamos a falar de um trabalho, primeiro que é muito minucioso, são centenas, e vamos filmar, mas não basta filmar num dia. Andam lá as câmaras, que eles são os drones pequeninos que andam lá debaixo dos tubos, a fotografar, depois é preciso alguém que analise as fotografias, que veja, depois quando vê uma ligação tem de ver de onde é que ela vem, andam os engenheiros e os topógrafos por aí. Isto é uma loucura de trabalho que estamos a fazer, mas a Ribeira da Riguinha vai acabar por ficar despoluída, mas vai demorar anos. E como nós sabemos que isto tem impacto na água do mar, incluindo nas atividades de surf, que nós valorizamos muito, o que está decidido é que enquanto isto não se faz,
Vamos fazer um enorme investimento entre a Câmara do Porto, a Câmara de Matosinhos e a PDL e vamos fazer um isotor. Vamos encanar a Ribeira e vamos levá-la lá para o alto mar. Esse isotor não será para mim, mas para o vosso tempo vai voltar a ser partido quando a Ribeira estiver toda limpa. Só que, entretanto, vamos construí-la. Portanto, é o problema que não estamos a mitigar. São uns milhões de euros, mas vamos fazê-lo. Mas não podemos deixar de fazer este trabalho minucioso de identificar. Porque durante anos ninguém quis saber disto. Ligava-se tudo à Ribeira. Eu, quando era miúda, o pessoal na Praia de Matosinhos ia para a Ribeira porque era mais quentinho. Não é? Habituámos-nos à Ribeira, mas agora é diferente. A Câmara de Matosinhos todas as semanas faz análise à qualidade da água do mar. Todas as semanas do ano. Não é obrigatório. A Agência Portuguesa do Ambiente só faz durante a época balnear. Mas nós, para sabermos o que se passa ao longo do ano, na semana passada veio uma análise negativa. Não havia há muito tempo. E na semana passada veio uma análise negativa. Portanto, estamos a monitorizar a Praia de Matosinhos como ela nunca foi monitorizada. E sabemos que há problemas, porque também estamos a trabalhar muito com as escolas de surf. As amostras são recolhidas nos locais que as escolas de surf nos disseram e partilhamos sempre os resultados das análises. Estamos todos alinhados com isto, para não haver esse ruído que às vezes alguém diz que alguém foi para o hospital, porque já aconteceu. Sobretudo quando chove muito, nas semanas seguintes vem a carga toda da Ribeira, a Ribeira apanha tudo e vai ter ao mar. É um problema que tem merecido muita atenção da nossa parte e da Câmara do Porto também. Era isto? Pronto. Boa tarde, o meu nome é Carolina Souto. Gostaria de cumprimentar a doutora Luísa Salgueiro e todos os que estão em painel, o vereador Nuno Matos e o diretor da escola. Gostaria de perguntar se a Câmara já pensou ou está a pensar em criar um plano de apoio monetário ou financeiro a jovens atletas de alto rendimento que pratiquem modalidades amadoras e não recebam financiamento, de modo a custear as despesas inerentes à prática desportiva, como já fazem outras autarquias. Obrigada. Muito bem. Vou passar essa resposta ao vereador do desporto, que ele é que trata desse assunto e responde melhor do que eu. Não, ele está sempre atento a isso. O Nuno Matos está sempre a vir ao meu orçamento dizer que é preciso. O Miguel manda-me vir para aqui. Bem, boa tarde a todas e a todos. Já falamos de outros assuntos, se calhar mais daqui a um bocadinho, mas respondendo ao que a Carolina tem aqui dito, a Carolina é uma atleta que faz parte aqui também do projeto piloto da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento nas escolas, da UAR. Não sei se vocês têm conhecimento que aqui, ao lado de Nazarco, tem a melhor sala, a sala mais equipada do país para os atletas que têm alto rendimento ou que praticam modalidades de alto rendimento na escola. Está aqui, na vossa escola, Nazarco, uma parceria entre a Câmara Municipal de Matosinhos e a própria escola. Vamos lutar junto do Estado, junto do Governo, para que abram uma vaga para que esta unidade piloto seja uma UAR mesmo, daqui a muito pouco tempo. Mas respondendo diretamente ao que a Carolina perguntou, nós não temos para já no regulamento de apoio ao associativismo e de apoio ao desporto algo previsto para só diretamente aos atletas de alto rendimento. Estamos a trabalhar em algo que já te vou dizer o que é. Paralelamente, temos para determinadas alturas, e nomeadamente para os Jogos Olímpicos, a possibilidade que a lei nos dá de atribuir a patrocínio desportivo a pessoas singulares. E nós já decidimos, o Sr. Presidente já decidiu, sob proposta, que a Câmara de Matosinhos vai apoiar monetariamente todos os atletas que sejam de Matosinhos, naturais de Matosinhos, ou que pratiquem desporto num dos nossos clubes, que os vamos apoiar com uma verba monetária para custear os apoios nas deslocações e na atividade aos Jogos Olímpicos, já neste ano, em agosto deste ano. Por isso, nessa vertente sim. Depois temos toda a outra vertente dos campeonatos da Europa, das ligas dos campeões, quer das modalidades coletivas, quer das individuais, e aí é que há um grande problema, porque nós temos 7.500 atletas nas formações dos nossos clubes. O restante, até fazer os 10.000, estão também na vertente sub-21 e sénior, por isso temos mais de 10.000 atletas a praticar oficialmente desporto em Matosinhos, e isso depois complica, porque temos muitos vencedores, temos mesmo muitas pessoas e muitos clubes que vão às competições europeias, por exemplo, Leixões, em voleibol, anos consecutivos apurava-se para ir à Liga dos Campeões de voleibol, e outros, no handball, por exemplo, no handball de praia e noutras modalidades que depois não conseguiam ir porque são tantos
e modalidades coletivas pagar deslocações para estar uma temporada a competir nas competições europeias, não é fácil, não é nada fácil. Isso, os investimentos não chegavam para isso. O que é que nós estamos agora, para responder diretamente ao que a Carolina perguntou, a preparar? Estamos a preparar uma bolsa que não gosto de chamar bolsa de estudos, é uma bolsa de apoio à cultura, ao desporto e também com a educação, em que os jovens atletas vão poder candidatar para poderem sim ser apoiados numa vertente de apoio à sua própria modalidade esportiva. Mas aí entram quer as modalidades individuais, que não são contempladas nos nossos apoios, mas também as danças na área da cultura, que também não são bem consideradas desporto, mas são cultura, mas têm campeonatos internacionais. Agora, felizmente, o break e uma vertente do hip-hop também está a entrar naquilo que é as modalidades olímpicas, e por isso vamos poder apoiar o desporto. É uma mais-valia e é um desafio, fazemos sempre esta dupla análise, mas sim, vamos criar esta bolsa que vai ter uma vertente tripla, na parte do desporto, na parte da cultura e na parte da educação, para apoio aos atletas e nas outras vertentes, na vertente artística e cultural e educativa. Vai ser a nossa resposta. Dentro em breve já estamos a preparar o regulamento e toda essa parte mais administrativa e burocrática para no próximo ano letivo termos já a funcionar. Depois vai depender do orçamento que lá consigamos meter, mas o instrumento vai estar criado. Isso é pressão, essa parte do orçamento. Eu tenho um compromisso às 5 horas, posso-me atrasar só 5 minutos, mas não queria sair sem fazer... Eram 2 perguntas que eu concentro numa. Pode ser? Posso? A pergunta que eu gostava de fazer é: o que é que vocês, enquanto jovens matosinhenses, acham que devia ser feito e que não está a ser? E na mesma, o que é que está a ser feito e que está a ser mal feito e que devia ser corrigido? Olá novamente. Eu gostaria de falar sobre a falta de mobilidade em algumas localidades. Não percebi. Falta de mobilidade, por exemplo. Os horários dos transportes. Sim, também, mas, por exemplo, pedonal, em termos de passeios. Nas localidades mais periféricas do nosso município, por exemplo, na freguesia de Prafita, Lábrea e Santa Cruz do Bispo, há várias ruas que não têm passeios e já estão sinalizadas num plano de ação da Câmara de 2017, que era para propor passeios nessas ruas, e até hoje essas ruas continuam sem passeio, e são ruas já agora perto da escola de Prafita, que é uma zona em que crianças precisam ir para a escola, crianças com problemas de mobilidade que necessitam de um passeio para poder circular, e não existe essa possibilidade. Além também da sobrelotação, que já tinha referido, nos autocarros na Maré, também para essas zonas periféricas. A Unir está melhor que a Maré? Não mudou muito. Agora, a lotação aumentou, portanto é difícil comparar, mas no horário da manhã elas estão muito sobrelotadas. Aliás, estão acima do número legal muitas vezes, porque existe um número de passageiros. Na teoria não deveriam entrar mais pessoas, mas as pessoas precisam de ir a sítios, e então os condutores ignoram essas regras. Mas não é seguro o transporte com tanta gente nos autocarros. Muito bem. Gostaria de saber se já existem planos de ação para o primeiro problema que eu referi, mas desde 2017 ainda não foram executados. É o Plano de Mobilidade e Transportes, que tem lá isso. Foi aprovado junto com... Não é 17, é 19. 19. Mais? Boa tarde, o meu nome é Rodrigo Magalhães e eu já várias vezes com diversos colegas em outros anos chegámos sempre a uma conclusão que, pelo menos aqui em Matosinhos, um dos maiores problemas era a divulgação dos projetos e das associações, porque alguns de nós que realmente estavam interessados nisso e faziam essas discussões tinham esse conhecimento e sabiam que isso existia e que podíamos participar, mas em termos percentuais há um número muito grande de pessoas que não sabem disso. E mesmo já com as redes sociais que também tenho conhecimento que se faz essa divulgação, mas eu pessoalmente continuo a acreditar que se houvesse algum plano para investir na comunicação mesmo pessoalmente, porque nós muitas vezes, tanto em projetos na escola como em outros projetos, só o facto de irmos falar com as pessoas e estarmos lá já muda bastante. E gostava de saber se tem alguns projetos ou algum plano a passar nisso.
Bom, quanto à primeira pergunta sobre a mobilidade, isso está inscrito num documento que temos que faz parte do plano diretor municipal, que é o Plano de Mobilidade e Transportes, e na parte da mobilidade é que temos previsto a zona de passeios e pavimentos a reabilitar. Temos quilómetros de passeios para fazer, ainda não conseguimos fazê-los todos. Há um plano, nós fizemos agora acordo de esquadro para ser a metro e não fazer a empreitada para se poder construir. Não consigo dizer se estamos nesta primeira leva de passeios esses envolvente à escola de Parafita. Peço desculpa. Estou aqui com um problema de alergias. Não consigo dizer, temos um plano plurianual, portanto alguns estão a ser feitos, não consigo assim ver se, não sei de cor quais são os que estão em planeamento desta primeira fase, havemos de os fazer, porque todos os que estão previstos no plano falo-emos. Sobre a lotação dos transportes, há 2 problemas a unir. Entrou em funcionamento, tem uma cobertura maior, tem mais horários, sobretudo nas pontas, desde a manhã, devia ser mais frequente, devia ter um espaço menor entre as duas carreiras, mas o que acontece é que a empresa nos responde sempre com a impossibilidade de afetar mais veículos, porque não há veículos no mercado, há muitos veículos encomendados que não chegam e também não tem motoristas para reforçar. Muitas vezes falha o primeiro motorista e, portanto, acumula a primeira viagem com a segunda viagem e, portanto, isso dificulta. Verão que nos autocarros diz contrata-se motoristas, eles também não conseguem ter mais. É um problema de escassez de mão de obra que não dão, e não têm veículos suficientes. Houve um boom da aquisição de veículos, o mercado não está a responder, importam-se muitos veículos porque não há veículos novos sequer, e também tem a ver com o preço, mas mesmo os veículos de segunda mão não há, portanto estão pedidos. Quando a operação estiver a funcionar perfeitamente, havemos de ter esses problemas ultrapassados. Neste momento não é possível vencer essa dificuldade da concentração de pessoas em determinados horários. Tivemos uma grande preocupação de alargar, por exemplo, para Parafita o horário noturno, porque as pessoas, por exemplo, quem trabalhava nos restaurantes ou no Mar Shopping, depois queria ir para o norte, para Santa Cruz do Bispo, já não tinha autocarro, portanto fizemos mais horários à noite, fizemos novas rotas, novos percursos para chegar a mais locais, mas ainda não conseguimos. O que diz respeito ao número de viaturas e número de motoristas é muito difícil de suprir. Quanto à divulgação, essa é a nossa grande... Nós ficamos angustiados porque fazemos às vezes coisas que achamos fantásticas e não chega às pessoas. Divulgamos, mas as pessoas também não veem. Facebook vocês já não veem. Instagram só dá mensagens mais curtas. Também não conseguimos perceber bem de que forma é que podemos divulgar. Não é por falta de meios, não é por falta de dinheiro, não é por falta de... É mesmo por... estamos sempre a ser convocados a comunicar de uma forma diferente. Ser diferente, ser mais proativos, usar o TikTok, não sei, divulgar através de TikTok, o que for, mas não temos conseguido mais. O nosso plano de comunicação vai no sentido, por exemplo, fazer podcasts sobre determinados temas, de fazer comunicações especializadas, de contratar influencers para chegar a determinados tipos de público, para ver se passamos melhor a mensagem, sobretudo diversificar a nossa forma de comunicação para chegarmos. E os mais difíceis quem são? Os jovens. Porque vocês não veem Facebook, acho eu, já não interessa. Instagram, nós temos poucos seguidores, nós não conseguimos chegar a tantos seguidores, como os nossos seguidores são pessoas mais velhas, não é sexy seguir páginas da Câmara. Portanto, temos um problema de comunicação, mas havemos de perceber melhor, também convosco, discutindo convosco, de que forma é que vocês acham que nós devíamos comunicar. Como é que achas que nós devíamos comunicar? Eu pessoalmente considero que a atuação mesmo em pessoa tem um efeito muito maior e dá para fazer como se está a fazer agora aqui o podcast, de reunir várias pessoas. Eu também acho, só que não consigo fazer isto com toda a gente. Mas estamos a fazer um esforço e a vir muitas vezes, devemos vir que há mais vezes, em 2 meses já vim 2 vezes à escola. Nunca tinha vindo, em 6 anos, portanto já estamos a melhorar, acho eu. Obrigada. Os jovens das equipas coordenadoras. Muito bem, também vi lá, temos que chamar. Eu precisava mesmo de terminar esta sessão. Pronto, portanto, damos por concluída a nossa sessão, agradecemos. Eu queria dar a palavra ao vereador Nuno Matos e também quero escrever aqui uma coisa. O vereador tem os comunicados a fazer.
Muito rápido. Bom, todos já devem saber, vai haver para a semana uma festa de final de ano para o secundário. Espero que se possam inscrever. Quem ainda não se inscreveu, vai ser no Centro de Esportes e Congressos, aqui muito pertinho do Estádio do Mar. O Sr. Presidente está a escrever o seu e-mail para vocês o contactarem quando for preciso. Espero que se inscrevam. Vai ser uma festa gira, com concerto, com DJ, com jantar, se quiserem jantar lá. Por isso, inscrevam-se ou apareçam, mas deem feedback que vão aparecer, que é mesmo muito importante para nós que podermos contar com vocês. Dizer isto, disponibilizando-me, obviamente, para aquilo que precisarem. O e-mail da Sra. Presidente é luisa.salgueiro e o resto. Eu vou pôr aqui o teu também. E o meu é nuno.matos e o resto, mas já sabem. Mas podem-me contactar no Instagram, na página da Câmara. Se quiserem o meu número, no final também vos deixo. Estejam através da Associação de Estudantes, têm nossos contactos, estejam plenamente à vontade para o fazer. Havemos de dar sequência neste podcast e noutros contactos, quer com vocês, quer com os moderadores também, que vamos fazê-lo, mas acho que estas sessões diretas, presenciais, em que podem colocar as dúvidas e as ideias, as angústias, aquilo que vem vos apetecer, e nós estamos cá precisamente para ouvir, registar e executar, que é essa a nossa função. As eleições permitem, 4 em 4 anos, que os eleitos se renovem, e nós estamos sempre com esta perspectiva, não estou aqui a fazer política, não é isso, que essa representatividade, e nós estamos cá enquanto representantes, vossos representantes, tenham a proximidade para irmos sempre ao encontro das expectativas que vocês querem. Nós fazemos aquilo que vocês quiserem que seja feito, basta que nos comuniquem, que nós possamos ir ao encontro daquilo que vocês pretendem para a nossa cidade, para o vosso futuro. Estejam à vontade, nós estamos sempre disponíveis. Obrigado. Só uma pergunta, se alguém se estiver motivado para nos ajudar na comunicação, para vir às nossas reuniões, dar-nos uns palpites, escrevam um e-mail para ali que nós chamamos. Está bem? Só deixar o contacto e nós depois chamamos, vocês vão lá interagir diretamente connosco. Está bem? Muito obrigada e damos então por terminada a sessão. Obrigada a todos e pronto, espero que tenham aproveitado.